Então eu vejo que, assim, isso é um ponto muito, muito importante de diferencial. Vejo que vai estar cada vez mais avançado e quem não está ali querendo entrar nessa da tecnologia vai ter que entrar de uma forma ou outra. Porque a gente vê, né? Quando eu comecei, a gente tinha comentado antes, não era tão usado o Instagram. E agora, muito natural, as pessoas já começam desde a época de faculdade postando no Instagram e tudo mais. Então é algo que eu fui pegando. E tem dentistas mais antigos ainda, que ainda estão no mercado e que ficam nessa da tecnologia, que não conseguem e tudo mais. Mas foram se adaptando. Então cada vez mais vai ter que ir se adaptando a essas novas tecnologias. Eu acho que vai ter muito avanço, muita coisa diferente por vir nessa questão de tecnologia e na questão de competição, assim, de concorrência cada vez mais, mercado competitivo, e você vai precisar se posicionar e ocupar o seu espaço. Porque se você não se posicionar, os outros vão te posicionar. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Ramon Maciel, eu sou dentista e CEO do Simples Dental. E eu tô muito feliz em anunciar esse novo projeto para vocês. Essa daqui é o primeiro episódio, a primeira versão do Simples Dentalks, que é um podcast criado pelo Simples Dental, onde a gente vai convidar uma série de grandes dentistas famosos, para poder contar um pouco aí sobre a história deles e como eles conseguiram chegar onde eles estão hoje. Vai ser conteúdo de qualidade para todos vocês, disponível gratuitamente, tá bom? Então fica ligado, porque hoje, nesse primeiro episódio, eu tenho uma convidada super especial, uma amiga de longa data, tanto minha quanto do próprio Simples Dental, que é a Arielle. Arielle, muito obrigada e seja muito bem-vinda ao nosso primeiro episódio do Simples Dentalks. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Que isso. Eu não sei se vocês já conhecem a Ari, mas a Ari é especialista em posicionamento e marketing para dentistas e ela é uma odontopediatra super famosa e reconhecida no Brasil inteiro. E é um prazerzão ter ela aqui com a gente. Ela veio lá de longe, ela mora lá no Paraná e ela tá aqui para nos prestigiar e dar esses minutinhos aí pra gente de bastante conteúdo. Espero que seja muito bom. Vamos lá. Antes da gente continuar esse podcast maravilhoso que a gente tá fazendo aqui hoje, eu só queria lembrar que o Simples Dentalks é uma iniciativa do Simples Dental. E a gente tem aqui, para quem está assistindo esse podcast agora, um desconto super especial para aproveitar todas as condições do Simples Dental. Esse desconto vai estar em algum QR Code, em algum lugar dessa tela aqui, que vai ter aí a oportunidade, tanto de você ter um desconto especial na hora de contratar o Simples Dental, quanto experimentar todos os recursos gratuitamente. A gente falou sobre algumas coisas aqui no podcast que o Simples Dental ajuda, desde agendamento, confirmação, mas o Simples Dental tem muito mais funcionalidades além dessas, e não deixa de conferir como ele vai poder te ajudar no teu dia a dia e, lógico, ajudar a tua secretária, o teu time, todos os seus dentistas aí da clínica a ter uma gestão muito melhor. Então, se tu ainda não usa um software odontológico ou usa um que não está contente, não deixa de conhecer Simples Dental e experimentar ele gratuitamente por 7 dias. A gente se vê logo dentro do Simples Dental. Eu separei aqui uma série de perguntas pra gente fazer aqui, mas eu quero que seja super descontraído, então fica super à vontade para poder ponderar alguma coisa diferente e tal. E mais lógico, eu vou começar aqui com algumas perguntinhas. Fechou? Vamos lá. Ari, a primeira coisa que eu quero saber é, cara, o que te fez escolher a profissão odontologia? Porque a gente tem vários... A maior parte dos dentistas escolhe por motivos diferentes, né? Sim, eu sim. escolhi, por exemplo, não sei se vocês sabem, porque dentista trabalhava no ar-condicionado. E meu primo tinha ar-condicionado e na minha casa não tinha. E era muito quente lá. Então, poxa, trabalhar no ar-condicionado era uma coisa importantíssima que eu vi que seria muito bom para a minha vida. E daí, por isso que eu escolhi ser dentista. E eu queria saber por você. Por que você escolheu ser dentista? Que nem você falou, tem bastante gente com histórias, por exemplo, a família é dentista e foi pra essa área. Eu não tenho, assim, uma história do porquê que eu escolhi odonto. Eu sempre achei que eu gostava da área da saúde, então eu sempre falei que queria fazer odonto. No último ano ali, terceirão, eu fui fazer vestibular pra medicina, que eu sabia que eu queria a área da saúde. Mas fui fazer medicina com aquela coisa, não é super o que eu quero. Tanto que eu prestei pra odonto também, passei em odonto, fui fazer e não me arrependo, né? Gosto bastante, assim, de toda a profissão, de toda a jornada que eu passei pela odontologia. Mas não tem, assim, uma história de, anos querendo odonto, enfim. Foi mais, quis a área da saúde e fui para odonto. Mas eu entrei na faculdade de odonto, agora eu já vou contar o porquê que eu escolhi odontopediatria, vou adiantar. Eu entrei na faculdade de odonto querendo buco, querendo a área de cirurgia. E fui para odontopediatria, né? Tudo a ver. Pois é, que correlação foi essa? Que rolou? Então, no último ano de faculdade, eu fiz um projeto de extensão que se chamava Bebê Clínica. Bebê Clínica que só atendia bebês de 0 a 24 meses. Então, eu atendi durante um ano, só bebês, toda semana tinha atendimento de bebês. E aí, eu fui entendendo um pouco mais sobre odontopediatria. Mesmo assim, não era uma área que eu queria seguir. Quando eu me formei, eu fiquei trabalhando por um ano como clínico geral e começou a aparecer muita criança. É bem história do odontopediatra mesmo.
não é a maioria dos odontopediatras que, desde sempre quer ser odontopediatra. Acaba acontecendo de muita criança vir, você vendo que consegue atender, que leva jeito, e aí, por isso que eu fui para a área de odontopediatria. Então, eu fiquei 1 ano como clínico geral, e aí eu escolhi a pediatria. Massa. Depois disso. Sempre que eu converso com alguns dentistas que falam sobre odontopediatria, né? Normalmente quando a galera tá se formando, recém-formada, a galera não acha que é uma área muito boa, porque, os pais não estão dispostos a gastar R$250 no dente de leite, ou R$400, ou R$500 no dente de leite. Eu escuto bastante isso. Sim. Tu pensava isso? Chegou a pensar isso em algum momento? Como é que foi essa relação contigo ao longo da tua jornada aí como odontopediatra? Eu não cheguei a pensar nisso, porque na minha cidade realmente não tinha tantas odontopediatras, mas eu comecei desde o início me posicionando. Então, desde antes de ter a especialização em odontopediatria, eu já era muito reconhecida por atender crianças, né, já tinha uma agenda relativamente cheia, mas eu ouço muito isso. Odontopediatria não dá dinheiro, enfim. O que eu vejo é a questão de você conseguir se diferenciar, você conseguir se posicionar e você conseguir mostrar para as pessoas o quanto é importante. E eu vejo também que a odontologia em si, ela tem mudado muito na questão de prevenção. Hoje a gente busca muito mais prevenção do que a gente fazer tratamentos mais radicais. Então, você conseguir conscientizar os pais o quanto é importante, mostrar pior cenário, mostrar o que pode acontecer caso não leve ao odontopediatra, enfim, você consegue ter isso mostrando, né, para os pais e conseguindo ali atender mais crianças. E assim, você conseguir a criança, você fazer a prevenção e você ter elas a cada 6 meses é muito melhor do que você precisar conquistar mais clientes cada vez. Então, a criança você consegue a cada 6 meses fazer esses programas de prevenção e enfim. Que massa. Ari, tu já trabalha, eu não sei quantos anos tu já é formada. Quase 10. Quase 10 anos? Tem crianças que tu atende desde o comecinho Sim. E agora já são pequenos garotos, pequenas garotas? Sim. Inclusive teve... Essa semana eu postei no Instagram um vídeo bem bonitinho, assim, da criança com uns 3 anos de idade, eu acho. E agora tá com 7 anos. Então, é que 4 anos, mas para uma criança a gente consegue ver todas as fases. Ali já começa com dentição mista. Então tem muita diferença, né? É muito legal. Tem vários que eu atendo desde bebezinho. Vai desde os 6 meses. E aí já tá com 7 anos de idade. É muito legal. Que legal, bem que legal. massa o acompanhamento mesmo. É uma fidelização da vida inteira, né? Tipo, provavelmente essa pessoa vai ser tratada pra ti pelo resto da vida, né? Exato, não, exatamente. E assim, a gente conseguir tirar também medo, né, do dentista, que tem muito isso. Quantas mães, pais não deixam de levar a criança por medo do comportamento do filho? Mas ele tem, sei lá, 1 ano de idade, vai chorar. Claro que vai chorar. Então eu sempre deixo muito claro, a criança vai chorar, o bebê chora. É natural, quando a gente vai trocar fralda de um bebê, cortar a unha, limpar o ouvido, a criança vai chorar. Mesma coisa vai ser para escovar o dente, mesma coisa vai ser para deitar no dentista. Então é natural esse comportamento, mas é importante, aí que vem a questão do pior cenário, de mostrar, caso você não faça, o que pode acontecer, né? Então isso de ter eles desde pequenininhos e eles irem perdendo medo, coisa muito legal. Muito legal de ver. Tá, e deixa eu te fazer outras perguntas em cima dessa. Vamos começar primeiro por essa parte odontológica, depois a gente entra na parte mais de posicionamento e marketing. Fechou. Quando tu falou que queria fazer buco e tal, né? Normalmente, quando a gente tá na faculdade, tem muita gente que quer ir pra essa área de cirurgia, né? Tu gostava de cirurgia já na graduação e tal? Sim. Era uma das coisas que tu iria. E tu hoje tu faz uma parte de cirurgia hospitalar dentro de criança, né? Tu conseguiu meio que unir essas características no final das contas? Querendo ou não, a odontopediatria, ela é um clínico geral, só que para criança. Então, não é uma área que você tem de tudo. Cada dia é diferente. Diferente de um implantodontista que todo dia vai ter cirurgia de implante. Né? Na odontopediatria, às vezes, eu tenho uma primeira consulta, que é só prevenção, uma profilaxia, uma restauração, uma reabilitação com prótese. Então, todas as áreas eu consigo atender ali com a criança. Mas, sim, a cirurgia ainda é a minha parte favorita de fazer. E também eu levo para ambiente hospitalar. Claro que não é, assim, mensal, digamos, mas muitas crianças já precisaram de tratamento hospitalar por conta até de condição, assim, sabe? Manejo, a gente atende bastante pacientes especiais, então que impossibilita atendimento em cadeira. Então, a última opção que tem é a gente levar para geral. Mas quando a gente leva para geral é para fazer mais procedimentos, sabe? Então tem, né, uma reabilitação ali total da boca e aí acabo indo para esse ambiente mesmo hospitalar. Quando eu tenho pouco conhecimento sobre essa área, assim, né, de hospitalar e tal, quando a gente faz uma reabilitação no hospital, a gente costuma ficar quantas horas? Você chegou a ficar quantas horas, assim, atendendo um paciente? 4 horas. 4 horas atendendo um paciente? Já fiz, assim, tratamento de canal em todos os molares. Tipo, pensa, a criança tem 20 dentes. Eu já, assim, né, tratar todos os dentes ali, poxa,
Caramba! Sim. Todos os Todos molares? os molares. A gente fez canal já em todos os molares. Eu falo a gente porque tem a doutora Ana que atende comigo. Então, às vezes, a gente vai junto, que é mais fácil, né? Uma vai fazendo um lado ali, vai ajudando. Mas já ficamos umas 4 horas. Já fizemos freno, lingual também, numa criança um pouco maior, que não era tão bebê. E tudo então é em conjunto também com a equipe médica, né? Não tem digamos, um limite, por exemplo, não pode criança de 2 anos. Vai ser avaliado por conta da anestesia, por conta de intubação, porque assim, geralmente eles não conseguem intubar pelo nariz porque é muito pequeno. Então vai pela boca. E o tubo na boca, a gente vai mexer na boca. Então você tem que ficar deslocando o tubo. Então, tudo isso, imagina só, uma boquinha super pequena, você tem que deslocar o tubo para conseguir mexer. Então, enfim, não é tão simples assim quanto parece. Porque às vezes a pessoa chega assim, tem um monte de tratamento para fazer, ceda a criança. O que os pais querem? ceda a criança. Não é bem assim. Sim, até porque o pai não quer ver a criança chorando, né? Tem essa relação. Envolve muita coisa, exato. Então, a geral, ela é somente no último dos casos que a gente vai para geral. Na minha, né, na minha opinião ali, e como eu trabalho. Na claro, tua talvez metodologia tenha de alguns trabalho. dentistas que façam diferente, mas eu faço assim. Ari, acho que uma das coisas que talvez alguém tá nos olhando aqui, ou assistindo o podcast depois, né, quer entender qual que é o tamanho da tua cidade. Porque eu já escutei isso algumas vezes, talvez você já tenha escutado isso também. O odontopediatra dá certo, mas só se for em cidade grande, só se for num grande centro, uma cidade pequena não funciona, porque as pessoas não têm dinheiro, ou porque tem muito pouca criança, tem um número baixo de crianças nascendo, então não tem como se sustentar. Me fala um pouquinho sobre a tua cidade e sobre qual que é a tua percepção sobre isso, até porque tu tem alunas do Brasil inteiro, né? E provavelmente de várias cidades. Me fala um pouquinho sobre como é a tua percepção hoje em dia sobre esse assunto. Perfeito. A minha cidade tem mais ou menos 100 mil habitantes. E hoje tem bastante odontopediatras mesmo. Quando eu te falei que quando eu me formei ali, comecei a trabalhar, tinha odontopediatras mais antigas, né? Que faziam anos já de carreira. Mas agora, hoje, tem bastante. E a odontopediatria está crescendo muito no Brasil. Até a questão de cursos, de estudos e tudo mais, tem bastante. E eu vejo que assim, Ramon, qualquer área, tá? Independente da cidade, independente da área que você for, você precisa diferenciar. Se a gente for pegar os dentistas, né? Vamos imaginar que a gente tem uma prateleira de dentistas. O que vai diferenciar um do outro? Às vezes ele vai receber a mesma condição ali, a mesma tecnologia, a mesma informação. Então, o que vai diferenciar é a essência da pessoa, sabe? Então, não tem como você pensar nesses diferenciais ali copiáveis. Mas eu tenho o melhor scanner, o melhor raio-x. Você precisa pensar também nos diferenciais essência mesmo. Então, não tem como você se diferenciar. Né? Se os diferenciais copiáveis ali, pode vir alguém muito com mais dinheiro, enfim, mais condições e montar um consultório na tua frente. E aí? Já eram os diferenciais, né? Os copiáveis. Então, por isso a gente precisa pensar muito na questão de diferenciação de essência e não pensar só em cidade. Mas só numa cidade grande vou conseguir me destacar. Você consegue se destacar e fazer o teu nome numa cidade pequena. Então, eu sou a prova disso, que eu consegui fazer isso. Vim trabalhando desde... Eu me formei em 2015, né? Então, quase 10 anos. E final de 2014. Então, desde que eu me formei, eu não sabia, não estudava muito sobre marketing nem nada, mas eu fui fazendo. Não foi aquela coisa, foi pronto, quando estava tudo perfeito, que eu comecei a fazer. Sim, foi aprender no meio do caminho. Né? Sempre assim, a gente sempre tá melhorando. Então, eu comecei a fazer. E deu certo. E tem dado certo. Então, eu acho que as pessoas, elas também têm que se espelhar nos casos que dão certo. Poxa, mas por que eu vivo de odontopediatria? Quantos outros dentistas bem-sucedidos vivem de odontopediatria? Então se espelhe neles. Não se espelhem nas pessoas que não estão dando certo. Que a odontopediatria não dá dinheiro, que tal área não dá dinheiro. Se espelhe nas pessoas que estão dando certo. Ari, legal tu falar sobre essa parada do posicionamento, né? E hoje tu tem esse papel como odontopediatra, mas tu é uma grande influencer do meio odontológico, né? Faz conteúdo para várias marcas diferentes, enfim, né? Tá sempre envolvida e é super ativa nas redes sociais, tem aí milhares de seguidores, então isso faz parte, querendo ou não, da tua profissão como um todo. Essa relação de influencer, ela veio antes de tu ser dentista ou tu virou dentista e depois virou influencer? Conta um pouquinho pra gente. Eu realmente virei dentista e depois comecei com a parte de influencer. E não foi uma coisa assim programada, Ramon. Foi uma coisa natural acontecendo. Claro, eu sempre gostei muito de comunicação, sempre me comuniquei muito bem, nunca tive dificuldade com isso. Então, claro, tem pessoas que são mais prospectivas, mais difícil de olhar para uma câmera e conseguir conversar. Mas, para mim, nunca foi um problema. E aí, foi desenrolando, foi acontecendo. Isso lá em 2015, que era muito mais fácil, vamos falar a verdade, era muito mais fácil a gente conseguir ter visibilidade em rede social. Então, foi muito mais fácil de crescer. Não que não tenha levado nãos,
vários nãos, a gente já, né, já tive, assim, várias portas fechadas, digamos. Uhum. Então, não é que foi fácil, mas comparando com hoje, a questão de visibilidade, a gente conseguir atrair a atenção do público é muito mais difícil hoje em dia, com certeza. Porque a gente concorre com, enfim, com tanta informação, com tanto conteúdo, tanta gente produzindo conteúdo. Então, não é tão fácil assim, hoje em dia. Mas ter virado influenciadora foi algo não planejado. Foi algo que foi acontecendo mesmo e hoje eu gosto muito dessa questão de realmente ouvir, de receber mensagens das pessoas falando, poxa, Ari, fiz tal coisa, ou comprei tal produto de olhos fechados porque você indicou. E eu vejo que é um papel muito importante isso, de influenciar mesmo. Então, o meu nome está em jogo. Né? Então, quando eu vou fazer uma campanha sobre um produto, eu vou ter usado esse produto, eu vou realmente confiar nele, gostar, e se eu não gostar, eu não vou divulgar ele, indicar ele, né? Não é tudo por dinheiro. A gente não pode pensar assim. Eu sei que muito influenciador não tem essa responsabilidade, que acaba se queimando mesmo e pensando só nessa questão financeira, e não é legal isso. Sim. Então, por anos aí trabalhando com isso, eu gosto muito de pensar sempre no meu nome e para onde que ele vai, quais marcas vão junto com ele. Massa. Se hoje fosse pra te escolher, se tivesse que escolher um dos dois, porra, tem que ser só influenciador ou só dentista, escolheria o quê? Difícil. É difícil, Ramon, porque mesmo em 2020 eu comecei a dar mentoria, comecei para essa área mais de posicionamento e ensinar dentistas sobre posicionamento de marca. Eu tenho alguns produtos no digital também. Mas eu vejo que, assim, eu ainda atendo no consultório. Eu atendo menos, mas eu atendo ainda no consultório. E eu não consigo, assim, pensar, eu quero parar de atender no consultório. Porque eu gosto muito dos dois. Então, é muito difícil, acho que uma coisa junto com a outra. Eu não gostaria de ser só uma influenciadora sem uma área específica. Eu gosto porque é de uma área que eu entendo sobre. Que tu é uma especialista, que eu sou especialista de fato. E que eu tenho, assim, uma parte clínica mesmo, uma bagagem para ensinar. Então, é diferente. Eu acho que eu não gostaria de ser só influenciadora e ficar, sei lá, falando, tipo, comprei um rímel aqui e tal, e é a minha opinião, tipo, sem ter, sabe, base mesmo. A gente pode influenciar as pessoas, e eu acho que ser influenciador é isso, você influenciar de diversas maneiras, não é só sobre odontologia. Sim, as pessoas mas eu não gostaria de... sou influenciadora de, entendeu? Sem entender, ter muita base ali do que eu falo. Entendi, uma influenciadora, tipo, um pouco mais generalista, isso, assim, né? Isso. Eu gosto de ter a área ali que eu realmente tenho, e atender. Então, os dois. Não dá pra escolher. Perfeito. Não dá. Entendi. Ela não quer escolher, gente. Ela não quer se comprometer. Não, eu gosto mais dos dois. Mas foi o que eu falei. Eu diminuí bastante atendimentos no consultório. Eu vejo que a minha mente, ela é muito acelerada. Então, assim, foi bom ter saído, diminuído o consultório, expandido. Eu vejo que eu tenho muito um propósito de ajudar as pessoas. Pra tudo, assim. Pra absolutamente tudo. E ajudar outros dentistas é algo que me move bastante. De receber esse feedback. Nossa, Ari, eu consegui montar meu consultório. Eu consegui sair de um atendimento de plano que eu não estava feliz. Eu tenho, assim, fico muito feliz. Nossa, isso é legal porque quando eu montei o Simples Dental lá atrás, um dos objetivos era impactar mais gente. Porque eu atendi no consultório, consegui atender ali um número X de pessoas, né? Digamos que eu atendia, sei lá, 10 pessoas por dia, 15 pessoas por dia. E eu adorava isso, eu achava muito legal, principalmente quando tinha alguma interação, um trabalho de reabilitação, que era um trabalho maior e tal. Era muito legal ver o paciente muito feliz com aquilo que tinha acontecido. Mas eu sempre pensava, poxa, mas eu gostaria de impactar mais gente, um número maior de gente, né? E daí, hoje em dia, o Simples Dental tem 15 mil clínicas, 77 mil usuários, tem 40 milhões de pacientes, então era um pouco disso, sabe? Poxa, eu queria impactar mais gente e hoje a gente, através da nossa solução, que a gente ajuda um monte de gente e essas pessoas, por sua vez, atendem 40 milhões de pessoas. E isso é muito massa, é muito gratificante pensar que, de alguma maneira, conseguir... Você tá ajudando, sim. Conseguir atuar, né? Mesmo que, lógico, um pedacinho ali, a gente só ocupa um pedacinho da vida dessa pessoa, mas é um pedacinho, a gente tá influenciando de alguma maneira, né? Então, é legal, assim, pensar isso e poder impactar mais gente. E eu ainda quero impactar mais. Se Deus quiser, vamos fazer ainda mais. Ari, lembrei de um ponto. Alguns minutos atrás, tu me falou que em 2015, que foi quando tu começou a fazer esse trabalho mais de posicionamento, né, de influência e tal, era mais fácil do que é hoje. E a gente super entende, né, era mais fácil de fato porque a rede social entregava mais, tinha menos gente competindo e tal, né, mas... Querendo ou não, hoje ainda é possível a gente criar e desenvolver, e, enfim, e se tornar um influenciador hoje em dia, porque isso está acontecendo o tempo inteiro. Mas qual que é a recomendação que tu dá para alguém que está começando hoje? Poxa, eu não tenho posicionamento, eu ainda não tô fazendo esse tipo de trabalho na rede social, mas quero começar a fazer, independente se a pessoa é odontopediatra ou é de alguma outra área, quais são as recomendações? O que essa pessoa poderia começar
para pelo menos dar alguns passos aí nessa caminhada para poder se tornar mais relevante na área dela e, consequentemente, aí conseguir mais nome e crescer na sua profissão. Eu comentei também que eu não tinha nunca assim estudado sobre, eu fui fazendo. Então, o que eu acho importante? A pessoa seguir pessoas que ela acha legal, posicionamento, que ela acha que são inspirações para ela, mas nunca ser um personagem, ou nunca copiar, né? Agora eu comecei a gostar do jeito que o Ramon se posiciona nas redes, eu vou querer ser igual. Não, você vai ter a tua vivência, a tua história totalmente diferente, não tem como. Se você for um personagem, em algum momento, isso vai se quebrar, certo? Então eu vejo que é muito você ser você mesmo, seja você mesmo. E veja também em relação de você ter clareza com o que você acha legal, o que você acha um posicionamento bacana, o que você não acha, o que é importante aparecer, o que não é importante, o que não faz sentido. Quando a gente fala de rede social, e também é uma pergunta que vem de, devo dividir Instagram pessoal, Instagram profissional? Crio 2. Tipo, tem um Instagram, né? Porque geralmente a pessoa fez faculdade de odonto, já tem um Instagram, e aí se formou, quer começar a criar um doutora fulana. Eu não vejo necessidade de você criar um novo Instagram, porque, claro, as pessoas sabem que você estava na faculdade, diferente de mim, que assim, quando eu estava na faculdade, lá em 2015, né? Nossa, que velho. É que eu tava pensando que o Instagram começou e era diferente. A gente, tipo, entrava no Instagram, mas era totalmente diferente. As pessoas não acompanhavam a minha rotina de faculdade. Hoje em dia tem vários estudantes que fazem rotina de faculdade. Então as pessoas sabem que você tá na faculdade de odonto, tá? Então você se formou ali nessa faculdade, começa a postar. Você vai ser um recém-formado, não tem como você esconder isso. Então, começa a postar a tua rotina, teus estudos, teus hobbies, porque não é só você falar sobre odontologia. Você precisa influenciar as pessoas e se conectar com as pessoas de outras maneiras também. Então, quais são os seus hobbies? Isso fala muito sobre você. O que você gosta? O que você acha legal de fazer nas horas vagas? O que você é além de ser dentista? Então, traz um pouco mais da sua vida pessoal. E quando a gente fala sobre vida pessoal, não é trazer intimidade. É sempre você pensar o que você quer mostrar. Então, você sabe sobre a minha vida pessoal, porque é o que eu mostro nas redes sociais. Mas não é a minha intimidade. Então, escolha, seja estratégico ali para você mostrar um pouco da sua família, um pouco, enfim, das coisas que você faz além. Eu gosto de praticar esportes, ou eu gosto de cozinhar, gosto de correr. Enfim, de alguma maneira você consegue se conectar com essas pessoas. E até agora me veio, eu estava ouvindo um podcast esses dias falando sobre... Eles começaram perguntando, assim, para as pessoas, qual que é o melhor filme da Disney? Você já ouviu isso? Não? Então começaram perguntando, qual que é o melhor filme da Disney? E aí cada um respondeu sobre um filme. E eles falaram assim, não, nenhum desses filmes é o melhor filme da Disney. Vocês estão falando qual que é o favorito de vocês, qual que é o melhor para você. Então não é o melhor, então você tem que ser o favorito para as pessoas, não ser o melhor. Então, se você se tornar o favorito, quando eu falar, me indica um dentista, você vai falar qual que é o melhor dentista. Qual que é o melhor dentista aqui dessa cidade? Eu lembro lá, o meu favorito é a Ari. Então, você seja o favorito na mente das pessoas. Vai ser o melhor, tem toda a questão técnica, mas você pensar no melhor é independente da sua opinião. Então, sempre a pessoa vai responder qual que é o teu favorito. Então, seja o favorito na mente das pessoas. E consiga mostrar para as pessoas, falar com as pessoas muito mais sobre você, na parte de diferenciação, sobre essência. Não adianta você mostrar é legal você mostrar sobre tecnologia, sobre você estar estudando e tudo mais, mas você tem que ter algum ponto de conexão com essas pessoas. Perfeito. Para aí você se diferenciar. E é legal escutar esse tia assim, porque eu escuto de muita gente que fala com a gente, assim, eu quero começar fazendo redes sociais, mas eu não sei exatamente por onde começar, e depois acho que a gente tem que falar um pouco mais sobre isso, mas a galera não sabe o que postar, né? Eu vou postar coisas sobre a vida pessoal, vou postar coisas sobre o trabalho, o que eu posto e tal, e acho que é legal até para as pessoas saberem qual foi das tuas publicações ao longo dessa história, o que mais engajou, assim. Era alguma coisa de fato odontológica? Foram coisas... Porque acho que uma vez eu lembro de me falando que um post de chimarrão foi um negócio que, tipo, que viralizou, bombou muito, sim. Engraçado, que bombou e exato. E daí é louco como algumas coisas simples eventualmente se tornam mais virais, mesmo que não sejam grandiosos, mas ganham mais abrangência do que eventualmente uma coisa que é super técnica, uma coisa que é da profissão e tal. Fala um pouquinho mais sobre isso, assim, o quanto tu acha que isso que isso contribui para a construção do perfil como um todo. Uma frase que me marca muito é: nem tudo que é óbvio para você é óbvio para os outros. Então, fato, tipo, para nós dentistas é muito óbvio. Qual escova que tem que ser creme dental com flúor para criança. Pra gente isso é óbvio.
Mas para os pais, para os seus seguidores, para os seus pacientes, isso não é óbvio. Então, às vezes, aquela dica, aquela coisinha que você vai falar, você já compartilhou algo e fez memorizar ali na cabeça daquela pessoa. E eu vejo que, assim, nós, dentistas, ficamos muito nessa, assim, postar sobre dentes, sobre antes e depois, liberado pelo conselho, beleza. Mas será que é isso que vai conectar? Quem gosta de dente é dentista, vamos ser realistas. Então, as pessoas não vão querer seguir você se você ficar mostrando só isso. Eu vejo que, assim, o meu perfil, que talvez as pessoas, né, que me conhecem, seguem, ou vão agora até o meu perfil, vão ver, nossa, mas ela posta muito atendimento. O que acontece? Hoje em dia eu tenho o atendimento no consultório e eu comunico para dentistas. Então, a minha comunicação é diferente. Eu realmente posto coisa que dentista não deveria postar. Se você quer conversar com o paciente mesmo, não olhe pelo meu Instagram as postagens que eu faço, porque eu converso muito mais com o dentista do que com o paciente. Mas as postagens, assim, que são muito legais é mostrar, por exemplo, na odontopediatria, você mostrar a criança como que é chegar no consultório, como que é o manejo, por exemplo, da criança, você mostrando a luva, mostrando como que faz uma profilaxia, que tudo, né, aquelas técnicas de falar, mostrar, fazer. Então, assim, mostra aquele encantamento que tem. Sempre tem que pensar que a pessoa que vai passar pelo teu consultório, ela vai ter uma vivência no teu consultório, ela não vai passar por uma consulta só. Tem que ser memorável. Todas as crianças, assim, a maioria, né, os pais falam pra mim, nossa, eu nem falei que tinha consulta essa semana, porque senão ela fica me perguntando, já chegou a hora? Já chegou? Porque eles querem ir pro consultório. Então, olha que delícia você saber disso, que uma criança quer ir lá no consultório, porque eles adoram ir lá. Então, isso é muito bom. Isso é uma vivência mesmo, isso é memorável para a criança. E você mostrar isso nas redes sociais. Então, claro, a odontopediatria tem diversas maneiras de a gente mostrar. Talvez outras áreas fica assim, poxa, meio chato de mostrar, mas não é. É legal você mostrar o paciente chegando, você entregando, fez alguma campanha interna ali no consultório, sei lá, Dia das Mães, que você fez algo, que você gravou, ou o paciente tirou o aparelho, você né, dar o espelho para ele se ver pela primeira vez. Olha que contato, que emocionante, que prova social isso, legal. Então, assim, pensa além de você só ficar olhando, focando em dente, em antes e depois. Porque para nós ali, dentistas, claro, é muito legal. A gente vê, meu Deus, perfeito, uma resina. Mas o paciente não tá... Ele quer ver o que vai ser bom para ele. A mesma coisa de quando a gente vai vender um tratamento. Ele não quer saber da parte técnica. Primeiro ele quer saber qual que é a parte emocional, o que vai fazer diferença na vida dele. Depois você pode falar da parte técnica. Então, no Instagram é isso. É você estar conversando com o seu paciente. E veja o que faz sentido e o que não faz. Faz sentido? Pensa no Instagram como um trabalho. Sabe? Não pensar. Pensa como uma ferramenta de trabalho. Tá ali gratuito. Usa mesmo. Grande outdoor. E não espera ficar perfeito. Não adianta. Não adianta. Vai ter medo no início? Vai com medo mesmo. Vai aprimorando. Então, claro, pensa sempre na tua imagem, no que é legal, o que não é, mas... faz, não deixa de fazer. Porque enquanto você não tá fazendo, tem um concorrente que tá fazendo. Tem outras pessoas que estão aparecendo. Massa. E essas pessoas sem medo ali é que vão aparecer. Que às vezes aquela pessoa que na faculdade estudava contigo que, poxa, não era tão bom assim, mas é boa de comunicação. Tá lá aparecendo, tá ganhando mais dinheiro que você. Tá conseguindo mais sucesso ali do que você, porque você fica pensando muito na parte só, tenho medo de aparecer, tenho vergonha e tudo mais. De fato, o meu conselho é faça. E vá aprimorando, vá melhorando cada vez mais. Ari, quando tu não tá no consultório, tu tá fazendo o quê? Conta pra nós. Eu consumo bastante conteúdo na internet, tipo TikTok. Inútil ou conteúdo útil? Inútil e útil, né? Porque a gente encontra conteúdo inútil, que a gente dá risada, a gente se diverte também. Mas eu aprendo bastante, assim, eu falo que eu brinco que eu estudo no TikTok, mas é verdade, a gente aprende bastante coisa, né? Tem muito conteúdo bom. E além de muito conteúdo bom, de aprender, você consegue se inspirar para fazer algum vídeo parecido, ou não necessariamente da minha área de odonto, mas vi uma dermatologista falando sobre tal coisa, um estilo de vídeo, vou pegar, vou encaixar ali na minha área. Então eu consumo bastante conteúdo assim da internet. E outra coisa agora, né, que eu já falei que eu tô jogando beach tennis, então assim, é um vício mesmo. Que todo momento que eu posso, eu tô indo lá jogar. Não sei o que aconteceu, porque eu nunca joguei nada, né, Ramon? Nunca fiz nada da vida de esporte, além de musculação. E aí agora eu sou viciada em beach tênis e futevôlei. O nosso E é Rodrigo, isso. que é o nosso diretor aqui, também é viciado em beach tênis. A gente queria marcar um joguinho, mas não fechou o tempo. E você, Ramon, além dos bonequinhos que você faz de hobby, conta. Eu jogo jogos de tabuleiro.
Boa. Eu tenho vários board games que são jogos tipo Nerds. nerds. Tipo Banco Imobiliário. Todo mundo jogou Banco Imobiliário, né? Sim. Banco Imobiliário é Você bem roubava clássico. no Banco Imobiliário? Não, sou muito honesto nos games. Legal. E esses são tipo o Banco Imobiliário, só que moderno. Mas é uma das coisas que eu gosto pra caramba de fazer, além de pintar os bonequinhos. Mas... Você já pensou em vender os bonequinhos? Eu já vendi alguns bonequinhos, inclusive. Já vendi alguns. Legal. Tem um projetinho Tem rolando, encomendas talvez, com um amigo meu pra bonequinhos? fazer os bonequinhos em mais escala. Mas eu não quero transformar meus hobbies em negócio, porque Porque essa é um já é hobby, uma né? Porque senão tendência. é pressão. Já é uma tendência natural das coisas. Não gostaria de transformar, mas enfim, faz parte. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que talvez seja uma pergunta polêmica até. Eu vou até pegar um gancho do mercado nacional aí. A gente viu recentemente a estratégia do Pablo Marçal de, cara, de aparecer muito com as coisas mais absurdas possíveis. Tipo, Sim. ele divulgou muito material, colocou um monte de gente fazer corte, e tem, cara, todo tipo de bizarrice possível nessa relação. Só que é inegável que ele virou, cara, referência em muitos pontos. Muita gente tá falando dele. Muita gente tá falando dele. Muito. Ele é muito estratégico. Seja bom ou ruim. Tu acha que tem marketing ruim? Esse é o ponto. Tem, Tu acha que tem? Tu acha que toda essa exposição de qualquer jeito vai gerar algum tipo de engajamento bom no final das contas, no médio prazo, porque às vezes no curto prazo pode ser ruim, mas no médio e longo prazo isso é bom. Enfim, me fala um pouco mais sobre isso, que eu acho que é legal entender a tua visão sobre isso, porque a gente tá num nicho de saúde que é muito mais delicado do que eventualmente outras coisas. Mas, enfim, queria saber a tua opinião sobre isso. Eu acho que daí é esse o ponto. Quando você fala sobre saúde, sobre outra coisa, você tem que ter um pouquinho mais de cautela. Mas as estratégias, eles são muito... ele é muito estratégico, ele é muito inteligente em fazer isso. Só que, assim, tem um preço a se pagar, né? Então, por isso, quando a gente fala de saúde, depende, né? Depende muito do que a pessoa quer. Só que eu acho que você falar sobre posicionamento, não dá pra ficar em cima do muro. Não tem meio termo. Ou você é ou você não é, ou você faz ou não faz. Então, precisa se posicionar. Às vezes tem que ser mais agressivo. Por que eu tenho um monte de hate? Um monte. Você já tinha me perguntado isso uma vez. Eu tenho um monte de hate. Mas eu vejo assim, se você tem hate é porque você tá fazendo, você tá se posicionando, você tá incomodando. Você vê que uma pessoa que não tem opinião, não vai ter hate. Porque ela não se posiciona. Então é natural isso. Então assim, sobre ele, né, em específico, eu vejo que talvez pra nossa área é um pouco complicado, assim, por mexer com saúde. Mas a questão de se posicionar, você precisa se posicionar, com certeza. Entendi. Então, tu acha que sim, tem alguns limites pra gente... Tem alguns limites ali. Depende, né, também. Você pode ser que dê muito certo. Aí é questão de arriscar. É que eu tô pensando no meu perfil. Sim. Eu como pessoa. Tipo, não é uma coisa que nos meus valores, assim, isso não seria legal. Tipo, eu não faria tudo por... Entende? Eu sou muito verdadeira ali com as coisas. Não criaria esse personagem. Talvez pra ele isso é natural, isso vem dele ali e tá dando certo. E realmente tá muito... ele estourou mesmo, né? Então talvez tenha outros dentistas que façam isso e que seja natural. O que é importante? Não ser um personagem, tinha falado já. Não ser um personagem, isso é muito. E eu vi muitos dentistas, muitos mesmo. Influenciadores que começavam e que eu conheci pessoalmente e que a gente fica assim, poxa, na rede social é tão diferente essa pessoa e não é legal. Então, quem me conhece na rede social e me conhece pessoalmente, vê que é a mesma coisa. E eu acho que isso é legal. Você não ter essa quebra. É a mesma coisa quando eu vejo, até agora pegando o gancho, quando pacientes me encontram. Às vezes, é a primeira consulta, a pessoa nunca me viu na vida, e mais de uma vez eu ouvi isso. A mãe, né, abriu a porta e falou assim, meu Deus, parece que eu te conheço faz tempo, porque eu vejo teus vídeos sempre, maratono teus vídeos, ai, meu filho adora ver e tal, que legal. Proximidade. Porque aí é uma pessoa real mesmo. Então, olha só a conexão, a possibilidade que a gente tem também de se conectar com as pessoas antes mesmo delas conhecerem a gente pessoalmente. Sim, essa pessoa já... Por isso que é muito importante gravar vídeo. Essa pessoa já chega... já chega, tipo, se sentindo amigo ali. Sim, então, sim, é muito legal. Parceiro. Eu não tenho tempo de consumir muito conteúdo, assim, mas uma das coisas que eu gosto de consumir é MMA, né? Que eu gosto desse esporte, sabe? O meu esporte predileto. E tem um canal que se chama Sexto Round, que é um canal super de nicho, que fala sobre MMA. E esses caras, eles fazem vídeo todo dia e tem podcast toda semana. E parece que eles são meus amigos real. Tipo, eu tenho impressão, eu rio dessa piada, depois que eles falam, eu falei, nossa, parece que ele é meu amigo e tal. E deve ser essa sensação que muitos dos seus pacientes têm contigo, com assim. Com certeza. Tipo, puxa, a área é meu parceiro. Muitos pacientes, muitos dentistas, e é legal isso. Só que tem que ser natural. É isso que eu vejo, Ramon, tem que ser natural. Não adianta ser forçado. Tipo, é legal você se inspirar nas pessoas, acho legal o que a Ari faz, mas, por exemplo, eu tenho vários bordões, vários
né? Até do negócio de chamar de Mori, é por conta do meu sobrenome, de cara Mori, ficou Mori. Então, várias coisas têm significado. Eu fui criando essa questão de marca pessoal para mim, mas tudo que tem é estratégico, é intencional, o que tem mesmo. E eu vejo que algumas pessoas começam a copiar ou querer usar tal coisa que eu uso. Eu acho legal influenciar. Mas aí eu vejo que tem algumas coisas que acabam se passando. Você vê que a pessoa tá totalmente copiando e perdendo A autenticidade a autenticidade dela. Exato. E a gente brinca no Simples Dental, acontece bastante. Tem várias cópias dentais aí. Um monte de gente que copia, só não faz igual, assim, e muda a logo aqui, faz não sei o quê e tal. Mas poxa. tem vários. Então não... Mas, por um lado, não é bom que tu sente assim, poxa... Não, claro. Tá todo mundo, o mercado tá me usando como referência, Exato, sabe? exato. Isso é legal. Não é uma coisa que me incomoda. Mas é uma coisa que eu vejo e penso assim, poxa, que não é legal pra pessoa mesmo, né? Sim. Não é legal pra pessoa. Tu falou agora, né, sobre estratégia, né? Isso aqui é estratégico, tô usando Mori, ou enfim, outras coisas que tu faz. Essas estratégias, elas começaram objetivamente como uma estratégia? Ou em algum momento tu tava fazendo alguma coisa e tu viu, isso aqui foi legal? Sim. Tipo, isso aqui gerou mais engajamento do que eu imaginava? Ou quais critérios tu usa pra saber, poxa, isso aqui é uma coisa que eu posso fazer mais, assim? Tem alguma coisa que tu presta atenção? Tem alguma coisa que tu nota pra te poder transformar isso aqui? Ó, isso aqui não era um bordão, mas agora vai ser... Virou. Sim. Agora virou. Por que virou? O que tu levou em consideração pra tornar isso alguma coisa que faz parte da tua comunicação continuamente? Tem alguma coisa que tu presta atenção? Enfim, fala um pouquinho mais sobre isso. Principalmente quando as pessoas começam elas falarem pra mim, tipo, os meus, né, completarem a frase de coisas que eu falo. Eu vejo, poxa, pegou, isso aqui pegou. Por exemplo, de postar toda manhã ou toda vez que eu tô no consultório, eu coloco já estamos por cá. Ficou uma frase, já estamos por cá. Aí, às vezes, eu coloco, já estamos por... E daí, tipo, as pessoas respondem. Então, ficou, assim, tem frases que acaba pegando. Deixa eu pensar em outra palavra. Mas o Mori, né? Muita gente pegou isso. Tem alguns que ficam seguimores. Mas isso eu não uso muito, mas já ouvi falarem. Mas eu acho que é legal, assim, você ouvir as pessoas falando, sabe? Não foi, algumas coisas foram intencionais, mas não é do nada. Tipo, vou sentar agora e agora eu preciso achar um bordão pra falar. Tipo, é muito difícil de vir. A criatividade não é assim que funciona, né? Infelizmente. Sim. Então, veio e eu falei, pô, vou começar a usar e tal. E ficou meio que uma marca ali. Tipo, de sempre usar e as pessoas entenderem que virou um bordão, virou uma marca de... Enfim, falar. O que eu não acho legal? Ficar toda vez, tipo, muito maçante, repetitivo. Imagina só, todo story começar, oi, mores. Oi, mores. Ou, tipo, gente, meninas. Ai, poxa, chato demais. Quem gosta de assistir um story assim, sabe? Então, tem as pessoas, esses vícios de língua, assim, por isso que a comunicação é muito importante. E as pessoas deixam de treinar isso, né? Eu vejo que as pessoas deixam muito de treinar. E comunicação é importante demais. Você precisa saber falar. Precisa saber se comunicar, porque senão não vai ser interessante. E deixa eu te fazer mais uma pergunta em cima ainda desse mesmo contexto. Quando a gente está falando de comunicação, assim, né, é natural que a gente se identifique com algumas pessoas e tal, inclusive que a gente sinta falta de algumas coisas caso aquela pessoa pare de publicar e tal, né? Tipo, eu já escutei muito isso, assim, a Gabi segue umas pessoas e fala, nossa, não sei o que aconteceu com aquela pessoa porque ela parou de publicar. Tipo, isso já aconteceu contigo? As pessoas te cobram? Tipo, aconteceu? Por que tu parou disso e tal? Isso acontece? Isso talvez seja, inclusive, um sinal claro de estou engajando com o meu público, eles estão sentindo falta. E é engraçado, né, Ramon? Porque quando eu falei pra você sobre a questão de intimidade, a gente falar sobre questões de vida pessoal, eu tento, assim, trazer, mas é claro que eu vou colocar o que eu quero, realmente, né? Mas às vezes a gente também tem uma vida ali, e às vezes a gente passa por algumas questões e não é sempre que você vai estar, né? Feliz. Então, eu prefiro, em alguns momentos, me sair mesmo, né, me resguardar aí das redes, mas eu também não deixo de mostrar quando, às vezes, acontecem coisas erradas, quando mostrar a odontopediatria real, isso eu mostro muito mesmo, que às vezes as pessoas ficam só mostrando a parte linda da odontopediatria, né, nossa, aquele manejo perfeito, que a criança sai feliz e tal, poxa, odontopediatria real não é isso. Tipo, a gente sabe que não é isso. Uma criança de 2 anos de idade, quando... Pô, dá pra contar nos dedos quantas crianças, bebês mesmo, que chegam lá no consultório, deitam e deixam fazer e tem esse entendimento. Muito difícil. Então, a criança vai chorar. E eu gosto de mostrar isso. Gosto de mostrar pros pais, para eles não se frustrarem também de achar que a criança deles vai lá e que vai ser tudo maravilhoso. Só que tem que mostrar, mostrar, assim, essa parte de vida real. Você tem que entender o que é, né, saudável pra você. Eu acho que não pode ter uma cobrança também. O que acontece com as pessoas poxa, eu tenho que postar nas redes sociais. Daí fica aquela cobrança, aquela coisa chata. Eu acho que não tem que ser assim.
leva a rede social como uma coisa leve, de boa, sabe? Principalmente a gente consegue ter muito mais interação hoje em dia em stories. Essa conexão. E basicamente o que é? O story é a história do teu dia. Você vai postar ali, né, de manhã, ou você pode ter uma rotina mesmo, porque as pessoas ficam esperando isso. Então, quando acontece de eu não postar, ficam tipo, agora eu comecei, né, eu sou beach tennis e futevôlei, sou muito jogadora agora, e aí eu geralmente posto o que eu tô fazendo, tô jogando e tal, e aí, né, amigos ou até mães e pacientes, e aí, e o fute essa semana, não foi? Então, umas coisas engraçadas, porque a gente acaba tendo, né, mais acabam tendo essa intimidade, e até pessoas que a gente não conhece mesmo. Nossa, vários seguidores que eu não conheço, que alguns eu conheço pessoalmente, em congressos, encontro, mas vários que eu não conheço, a gente se manda mensagem, eles mandam mensagem perguntando, nossa, Ari, senti falta de você postar procedimentos e tal, posta mais isso, enfim, bem legal mesmo essa interação. Legal. Mas foi uma construção, né? Não é da noite pro dia que a gente consegue isso. Tipo, as pessoas às vezes se frustram de, eu tô postando e não tá engajando, não tô tendo isso, não tô tendo aquilo. Não é. Como eu falei, não é rápido. Mas não desista. Ramon, agora me conte você sobre redes sociais, o que você acha? Difícil? Como que é pra você? Poxa, alguns meses atrás, talvez quem até tá assistindo a gente agora talvez tenha visto que eu comecei a alimentar um pouco mais a rede social. O Rodrigo que tá aqui com a gente a gente veio aqui, gravou um montão de conteúdo e eu achava que seria mais fácil, tá? Essa minha expectativa, eu nunca achei que seria fácil, mas eu achei que seria um pouco mais fácil do que foi. É difícil engajar, a gente criou bastante conteúdo de qualidade, assim, bastante conteúdo bom, mas mesmo assim não tem a visualização que eu acho que deveria ter, não tem o engajamento que poderia ter. E uma coisa que eu senti muita dificuldade de fazer, e é uma coisa que eu acho que é essencial, é criar esse relacionamento de fato com as pessoas, assim, né? Publicar os stories, falar sobre o seu dia a dia, ter essa relação. E eu, como eu não tô acostumado a fazer isso, eu acho que depois de um tempo que tu se acostuma, isso eu acho que faz parte do teu dia a dia, né? Tu não ocupa tanto tempo. Nossa, pra mim era um peso gigante, assim, porque a minha agenda é uma loucura, eu trabalho muito todo dia e tal, e é uma reunião atrás da outra, um monte de coisa para decidir e tal, então eu trabalho de fato uma quantidade de tempo grande e com bastante intensidade, e encaixar isso estava sendo muito difícil, eu não conseguia, tipo, parar, porque se eu dedicasse meia hora para poder fazer isso aqui, cara, já atrasava toda a agenda, eu já tinha que decidir mais um monte de coisa, e talvez eu não estava disposto a dedicar o tempo necessário para fazer isso, ou ainda demorei um tempo para poder aprender, e essa curva na relação de investimento de tempo para o resultado que eu esperava, parece que não estava fechando a conta. Não estava fechando a conta, pelo menos não no curto prazo. E daí meio que eu fiquei no impasse, sabe? Então acho que a gente começou, ele falou, cara, não, mas faz sentido meio que focar direto no Simples Dental, que é o nosso principal canal e tal, e a gente pensou, vamos fazer alguma coisa que eu curta mais. E o que a gente está fazendo aqui, acho que faz parte desse projeto no final das contas, que é, cara, vamos usar esse tipo de conteúdo, vamos tentar engajar desse jeito aqui, criar conteúdos através dessa nova mecânica, porque é uma coisa que eu adoro fazer, eu adoro conversar com pessoa, adoro conversar com pessoa interessante e tal, que pode me contar e eu posso aprender no papo, e consequentemente isso vai virar conteúdo e pode ajudar também na alimentação das redes sociais como um todo. Mas eu sei que tem uma parte importante que é essa parte dos stories, do engajamento diário, de dividir meu dia a dia, que eu tenho claramente uma dificuldade em fazer. E eu não tenho um problema no sentido de exposição. Eu gravo vídeo, gravo conteúdo. Tranquilo, sim. Pra mim não é um problema gravar os conteúdos, mas é um problema encaixar isso na rotina e pensar, cara, mas o que eu mando? O que eu publico e tal? Tipo, a Gabi, que é minha esposa, ela publica um monte de coisa na rede social e tem um monte de coisa que é engraçada, que é debochada e que gera muito engajamento, assim, sabe? Então, eu vejo, até pelo exemplo dela, assim, que tipo, ela tá conseguindo fazer um negócio bem legal e que gera engajamento, um montão de gente comenta, um montão de gente interage e tal. E são algumas coisas simples do dia a dia que ela compartilha e funciona, assim. Eu falei, poxa, tinha que ter essa pegada. Essa pegada de fazer. Que ela conseguiu, enfim, aprender e que eu ainda, pelo menos, não consegui desenvolver o suficiente. A gente tem que pensar que, assim, querendo ou não, a rede social, ela é você unir informação e entretenimento. Tipo, é infotenimento total. A pessoa entra na rede social pra quê? Pra se distrair, pra dar risada. Porque a gente tá no Reels e o TikTok é tão viral, é tão viciante da gente ver que às vezes a gente passa horas assistindo. Porque são coisas rápidas, são coisas leves. Porque, querendo ou não, nosso dia a dia é pesado, é cansativo, às vezes notícias, enfim, coisas tristes. Você entra na rede social ou para aprender alguma coisa rápida ou para você dar risada. Então, é muito mais fácil esses vídeos, esses conteúdos, eles viralizarem, eles serem mais engajados do que, às vezes, um conteúdo super rico, técnico e tudo mais, natural. E frustrante. Eu também, várias vezes, reproduzo, tem uma super produção e, poxa, um vídeo idiota, entre aspas, deu milhões de visualizações. Eu tenho um vídeo que é de uma forma de gelo em formato de dentadura,
que eu postei, tipo, a forma de gelo na casa do dentista. E é uma forminha de dentadura e eu coloco no copo. Bateu, poxa, muitos milhões de visualizações. Tipo, tem muitos milhões. Tipo, uns... depois eu vou ter que pegar ali, mas assim, tem muitas páginas essas páginas grandes, assim, postaram. Então, um vídeo, tipo, muito idiota de 10 segundos. E ficou muito viral. Tem, sério, milhões de curtidas e milhões de visualizações. Tem um montão de comentário. Sabe? Só que assim, eu também vejo uma coisa. Quantas dessas pessoas que assistiram, que são dentistas e que são a minha persona, que são a pessoa que eu vou atingir ali? Então, não são dessas milhões. Então, às vezes, o que as pessoas ficam muito batendo e olhando? Na questão da vaidade do Instagram. Número de curtidas, visualizações e tudo mais. Pô, é muito legal pro nosso ego ter isso de curtidas, comentários e tal. Mas será que é realmente isso que importa? Entende? Então, às vezes, se você tá fazendo, tá engajando no sentido de você ter esse relacionamento com as pessoas, ter uma visibilidade, ter o nome estar sendo falado aí na boca do povo, da sua cidade, no meio das pessoas, de indicações, isso tá acontecendo, tua agenda tá do jeito que você quer, ou tá próximo do jeito que você quer, que você gostaria, isso que importa. Não é todo mundo que vai querer ser um digital influencer, de você ter recebidos milhões de seguidores. Não é isso. Puta, eu, E francamente... dá um trabalho. Francamente, do caramba. eu acho chato pra caralho, assim. Tipo, é uma coisa Dá muito trabalho. É uma coisa que, tipo, eu não me sinto feliz fazendo. E talvez algumas pessoas que estão assistindo a gente agora, talvez pensem isso também, assim, tipo, puta, que saco. Sim. Que saco ter que fazer isso agora, sabe? E daí a gente fica... E tem um outro lado que eu adoro trabalhar, fazer o que eu faço. Sim. Então, eu adoro resolver problema, desenvolver um novo projeto, criar alguma coisa. E daí tem que essa coisa aqui, que eu sei que é importante, que eu sei que faria diferença e tal, faria o negócio crescer mais, mas, puta, eu acho chato, saco, sabe? Eu ter que gravar esse conteúdo aqui e tal, o Rodrigo tá me pedindo pra gravar o conteúdo lá e tal. Mas é importante. E a gente fica enrolando, depois eu gravo, Rodrigo, depois eu gravo. Mas é difícil, assim, eu acho que talvez um monte de gente que me assiste deve sentir isso no seu cenário, assim, tipo, porra, eu adoro fazer uma restauração, fazer um implante, mas, poxa, eu acho tão chato gravar o vídeo pra poder fazer isso. Eu acho que essa é uma barreira que precisa ser quebrada internamente pra poder tornar isso mais leve, né? E pensar, cara, isso é mais fácil do que de fato a gente tá achando agora, né? Que eu acho que é assim, sei lá, a gente achava super difícil assegurar o espelho. Sim, exato, exatamente. É impossível, eu nunca vou conseguir assegurar isso fazer aqui. um canal, fazer um celular, difícil. enfim. Então, o treino vai levar você a melhorar. Isso é natural. Qualquer coisa que a gente for fazer, o sucesso é treinável. Total. Sim. Então, a gente conseguir fazer sucesso ali... é treinável. Olha essa frase aí, gente. Essa é boa. A gente conseguir fazer isso de aparecer, de você melhorar. Se for pegar os teus primeiros vídeos, os meus primeiros vídeos, as primeiras palestras que a gente deu. Natural. Meu Deus, a melhora. Incrível. Inclusive a minha napa, né? Porque nos primeiros vídeos eu tinha um narigão medonho, pesava 40 quilos. Então, gente, melhorou não só a qualidade, mas a napa também. Porque, pelo amor de Deus, parecia um alien. Mas assim, eu acho que é importante, Ramon. Você vou começar agora a te cobrar isso. Você vai ter que postar mais. Se você coach, vai postar mais, tem que colocar. Porque eu acho que é muito legal. Acho que quem está assistindo também deve achar assim, poxa, tá, o que o Ramon faz? Sei que várias vezes já contou a tua história do Simples Dental e tudo mais, mas eu acho que é muito legal saber mais, qual que é a tua rotina, como que é a criação e tal. Tem algumas coisas que as pessoas não fazem ideia. Eu, né, tô um pouquinho mais próximo aí de vocês, da galera, sei alguns bastidores aí do Simples Dental, mas com certeza clientes do Simples Dental não sabem e acharia muito massa de saber. Esses dias, uma cliente, eu vou te contar uma história legal que tem um pouco desse contexto. Esses dias, uma cliente nossa ficou super chateada e xingou muito o Simples Dental e me xingou, depois me xingou, inclusive especificamente, porque a gente lançou um recurso novo, que é a consulta de crédito, e nesse recurso o cliente compra pacotes ali para poder consultar o score do paciente, saber se ele está apto ou não a fazer um financiamento ali com a clínica, legal. enfim, para saber se a pessoa tem um bom score de inadimplência, para saber se ela vai ter mais chance de pagar ou não pagar aquela conta parcelada. E a gente compra esses pacotes de consulta de crédito de um parceiro, de uma SPC Serasa ou de alguma outra entidade que depois a gente revende isso pro dentista para ele poder consultar. E todos os softwares fazem isso porque não dá para fazer isso de graça. A gente é obrigado a comprar isso e depois revender e tal. Inclusive a do Simples Dental é uma das mais baratas aí do mercado. E essa cliente estava puta, indignada. Opa, desculpa. Essa cliente estava super chateada. Não posso falar puta aqui. Mas ela estava super chateada que a gente não estava cobrando isso. E ela pegou e mandou bem assim, o Ramon, esse CEO do Simples Dental, ele deve morar em Miami, nos Estados Unidos, e não sei o quê, que ele deve ser podre de rico, e tem um barco, e não sei o quê, e fica explorando os dentistas, e explorando os funcionários, que não sei o quê. E daí a gente ficou, eu e a Gabi, a gente
riu muito quanto a isso. A gente falou, meu Deus, cara, ela não Se tem ela a... conhecesse, né? Ela não tem a mínima noção de quem é o não tem a Ramon. mínima noção de onde eu vim, de onde eu Sim. vivo, de, cara, quais são meus hábitos e tal, de como são as pessoas. Ela falou, não, porque os funcionários devem ser todos explorados e não sei o quê. Eu tenho um recado pra você. O Simples Dental ficou entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil, entre as 100 melhores. Então, Olha. uma coisa a gente tá fazendo bem. E cara, eu tenho uma vida super Que humilde, absurdo. super tranquila e tal. Não tem nada de CEO milionário em Miami, muito pelo contrário. É uma vida super simples e tal, e as pessoas não sabem. E esse é o ponto, né? Ela pode imaginar o que ela quiser, porque eu não publico, Caraca, as pessoas sim, não sabem. Sim, as eu pessoas não, não sabem, sim. não sabem. Daí a Gabi falou, faz um vídeo. A Gabi falou, faz um vídeo da nossa casa e manda pra ela. Ó, essa aqui é a minha casa, essa aqui é a minha coisa. Ó, é uma casa que tá aqui desse jeito e tal, pra ela saber, porque ela tá tendo uma interpretação muito diferente Absurdo, de como sim. que a gente vive e tal, de como que é a nossa condição atual sobre isso. Então, enfim, é louco. Ela é só Sim. porque me lembrou disso, Dessa história. dessa história, porque como as pessoas têm percepções muito diferentes por não nos conhecer em detalhe, e de fato eu não publicar isso no dia a dia, assim. Sim. Ó, é um ponto que você pode começar agora a É, mostrar mais. É um ponto. E teve é um mais ponto. alguma história? Você lembra? De- Mais algum, sei lá, hate, alguma coisa assim? Não, já teve vários hates, dentro do Simples Dental, assim, de gente De reclamando. concorrente? Já teve, é engraçado, porque às vezes a gente tem pessoas que usam Simples Dental e por algum motivo, normalmente por algum tipo de embaixador, a pessoa acaba indo para um concorrente. Isso acontece com uma certa frequência até, tipo, o embaixador mandou ir para outro software. Uhum. E daí, o embaixador mandou eu ir pro software X ou pro software Y e tal, porque eu tô fazendo um curso com ele. E daí, ele mandou a gente usar esse software. Então, isso acontece, a pessoa vai lá e passa pro outro software. Só que dá 1, 2 meses, 3 volta. meses, a pessoa... e daí, às vezes, a pessoa xinga a gente quando ela vai sair. Não, porque o embaixador falou que esse software é muito melhor, porque tem muito mais coisa e não sei o que e tal. E daí, a pessoa vai lá e troca de software. E daí, a pessoa usa 1, 2, 3 meses ali esse outro software e não consegue usar. A secretária não consegue usar, é tudo uma confusão, é tudo perdido, as coisas não funcionam direito. E a pessoa pega e fala assim, não, eu queria ver se dá pra eu voltar, se eu podia ter aquela condição que eu tinha antes lá. Eu sei que eu saí, mas é porque realmente Eu de quero vocês voltar. é muito melhor. Então isso Boa. acontece com muita Isso frequência. é muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Tipo, a gente tem uma parcela relevante de clientes que saem em volta. Tipo, é um Legal. pedaço grande, porque a pessoa é influenciada por alguém, só que daí na prática, na hora de usar, não consegue usar direito, as secretárias ficam putas e tal, e daí volta. Ou uma secretária que ela, enfim, usava o Simples Dental, essa é uma história boa. E daí a dentista foi lá e mudou para um software X. E a secretária odiou assim, mas tipo, ela odiou muito, assim. E daí ela falou, doutora, eu pago do meu bolso. Meu Deus, Eu pago do meu bolso pra gente poder Era pra gente poder voltar pro Simples Dental e tal. E daí ela foi lá e aí incomodou bastante dentista e eles voltaram pro Simples Dental e usam o Simples Dental até hoje, assim. Então, tem essa relação aí, é relativamente comum. Mas a gente tem, sim, vários haters de pessoas que já xingaram a gente, xingaram o atendimento e tal. Tem todo tipo de coisa, Sim, né? Tem todo sim. tipo de pessoa e todo Normal. tipo de situação, assim, né? Tem uma base do Simples Dental, que é uma base free, que era do tempo lá da Dental Creamer e tal. E é uma base que... desde a época que eu uso. Desde aquela época lá. Desde Então, 2016. tem uma base que até hoje... 15. Em 2018 a gente mudou pra ser pago e tal. Então, desde 2018 o Simples Dental é pago, mas tinha um pedaço dessa base lá que dentro daquelas condições ainda poder ser gratuito. E tem uma galera dessa base que xinga a gente até hoje. Porque, Meu Deus, não, 10 anos depois. porque o Simples Dental não evoluiu, porque não sei o quê, porque vocês lançam pouca funcionalidade. A gente falou, não, mas a gente tem um plano pago. Tá aqui o plano pago, que tem 50 melhorias. Mas é porque eu tô usando de graça, né? Eu queria que o de graça evoluísse aqui, né? Tipo, as pessoas têm essa coisa. Sim, eu falo, sim. não, mas a gente tem aqui um monte de evoluções, a gente coloca algumas evoluções, lógico, lá no Free também, mas a grande maioria das evoluções são no plano pago, até porque é isso que sustenta a empresa, por isso Com que a gente certeza, mudou o modelo sim. de negócio. E isso acontece, então tem uma galera aí que fica, não, mas poxa, tem que ser de graça e eu quero que tenha o melhor e tem O que ser de melhor graça. tem que ser de graça. É, Ótimo. eu É costumo que o dar- dentista... Não. Eu essa pergunto, visão atende teus pacientes de graça? Exato. Né? Não atende, né? Então meio que Exatamente. não dá. Olha, eu acabei falando aqui sobre secretária, né? Sobre essa secretária que a gente falou aqui que queria contratar o Simples Dental e tal. Qual que é a tua visão hoje sobre a importância da secretária, tanto não só no dia a dia da clínica, mas nessa tua estratégia de conteúdo? Quanto faz sentido envolver Nossa, perfeito. ela e a tua equipe, Uhum. enfim, tudo isso. Assim, o quanto tem que ser o dentista à frente enfim, da rede social, ou tu acha que dá pra colocar mais pessoas, ter mais caras ali? Me fala um pouco sobre Legal. isso. Eu acho que, assim, equipe treinada é essencial. Precisa ter a mesma comunicação. Porque não adianta. A minha secretária auxiliar tá comigo faz 6 anos já. E a gente tem uma relação muito boa mesmo. E ela já
é aquela coisa, né? Quanto mais você tá junto ali com a pessoa, é natural. Só uma olhada, um gesto de mão, principalmente para auxiliar. E atendendo criança ainda. Então, assim, impossível você... Né, tem que ser ágil, tem que ser rápido. E ela, na questão de sacada mesmo, ela tá lá atendendo, eu tô atendendo, né, no caso, ela tá me auxiliando, de repente ela viu um momento que dá pra ela pegar o celular, tira a luva ou coloca sobre a luva, pega o celular, filma. Então, tipo, isso é muito legal, sabe? Então, ela consegue mesmo mostrar muito do meu dia a dia porque a gente teve esse treinamento. Então, acho que é bem importante e ter a mesma comunicação. Por quê? O primeiro contato do paciente vai ser com a secretária. Geralmente vai ser com a secretária. Então, ou o paciente entrou em contato com rede social ali, você vai mandar pro WhatsApp do consultório, da clínica, enfim, vai falar com a secretária. Se ela não tiver uma comunicação mais humanizada, mais, né, com perguntas generosas, ser realmente você se importar ali com o paciente, não só passar o valor da consulta é tal e quer agendar. Você ter essa sensibilidade, assim, sabe? Então, precisa. Poxa, quantas vezes, tipo, eu lembro de médicos, eu lembro 2 secretárias agora de médicos, que eu só continuo indo porque eu realmente gosto dos médicos, são médicos antigos meus, que eu gosto, porque as secretárias são horríveis, sabe? Aquelas secretárias antigas mesmo, que zero comunicação, zero... Enfim. Então, eu acho que um ponto muito importante é investir em treinamentos para secretárias. Investir nisso, nessa comunicação boa, nesse tato mesmo, essa sensibilidade da pessoa chamar pelo nome, da pessoa estar sempre sorrindo, estar bem apresentável, porque imagem comunica demais, com tudo. Então, até a questão, né, do WhatsApp, às vezes você mandar alguma figurinha, alguma coisa, traz muito mais esse humanizado ali pra conversa. Às vezes mandar um áudio, alguma coisa, é muito mais legal. Eu acho muito importante ter esse treinamento ali da equipe. E aparecer também. Claro, não obrigar a pessoa a aparecer. A Andressa, que é a minha secretária auxiliar, às vezes ela foge um pouco das câmeras, mas ela já acostumou, né? Que do nada eu tô ali filmando, ela aparece, tá tudo bem, enfim. Uma dica legal é você comprar uma ring light, deixar filmando, então deixa mesmo os bastidores ali acontecendo. Lembra sempre de pedir termo de autorização de imagem, né? Isso é legal. Que tem, eu sei que Simples Dental também tem no contrato ali que aparece, né? Que dá pra gente ter o termo de autorização, que é bem importante. Mas deixar gravando teus bastidores, teu dia a dia, coloca no aceleradinho. Hoje mesmo eu fiz um vídeo e é legal, as pessoas gostam de ver isso. Tipo, geralmente eu recebo, falam, posta mais, gosto de ver. Isso enfim. e cubos de gelo em formato de boca. São as pessoas exato, são as pessoas que as pessoas vídeos de gostam. chimarrão. Isso. Ari, deixa eu te fazer mais uma pergunta em cima disso. Assim, vamos debater mais sobre esse assunto. A secretária, ela é... Poxa, eu acho que todo mundo aqui concorda, acho que as pessoas que estão vendo a gente, que ela é algo essencial numa clínica com consultório odontológico, mas não só para manter o negócio funcionando, mas para escalar o negócio, né? A secretária pode ser, quando tu falou disso, poxa, ela coloca a sobreluva e faz conteúdo. Tipo, olha o papel que ela tá fazendo diretamente em adquirir novos pacientes, no final das contas, né? Ela tá te ajudando a divulgar teu trabalho, tá fazendo marketing obrigatoriamente ali, ou não obrigatoriamente, mas tá fazendo marketing diretamente para o teu trabalho, para a clínica como um todo. E muitas das secretárias que atendem nas clínicas consultórios odontológicos, elas são super sobrecarregadas. Sim. Porque tem muita atividade. Tem muita coisa pra fazer. Tem muita coisa confirmação de consulta, quem não usa o Simples Dental. Exatamente esse é o ponto. E daí, qual que é a tua visão sobre como o Simples Dental ajuda nisso para poder automatizar essas atividades aí que podem ser automatizadas e dar mais tempo para poder se dedicar a essas coisas que não podem ser automatizadas? Sim, exato. Nossa, isso da confirmação, de consulta, até questão de organização de financeiro. Como eu falei, né, eu uso desde ali de 2016. Antes, eu me formei e fui trabalhar em uma clínica, né, não era minha, e tinha um sistema, nem lembro, tipo, instalado no computador, assim, sabe? Bem dinossauro. E... nem lembro como que era, financeiro e tal. Enfim, quando eu mudei, eu já comecei a usar o Simples Dental. Então, desde sempre foi assim, nunca tive essa bagunça ali, sempre foi organizado a questão de financeiro. Mas eu vejo que meus amigos, colegas dentistas, meu Deus, às vezes usar agenda ali de papel e aquela coisa horrorosa, tipo, fechamento de caixa do dia a dia, não tem como. O secretário não dá conta. Lá no consultório, beleza, sou eu e a Ana, que a gente reveza ali os atendimentos, mas pensa uma clínica que às vezes tem 3, 4 dentistas atendendo. Impossível. Precisa ter um software, precisa ter essas funções ali que a secretária não aguenta fazer. Imagina só, né? Eu que, no caso, a Andressa, que é secretária e auxiliar. Imagina se ela tivesse que fazer as coisas de anotar e tá respondendo o paciente. E, claro, alguns momentos, óbvio que ela vai ter que responder, mas isso de confirmação, de troca, de consulta e coisa, não tem como. Sem o software, sem Simples Dental. Isso é muito legal. Isso é muito legal porque é um relato de um usuário na ponta se vendo isso, né? Sim, tipo, a gente fala sobre isso, mas é muito legal ver alguém que tá vivendo isso e usando isso no dia a dia.
Com certeza. Quando a gente fez o Simples Dental lá atrás, uma das coisas que as pessoas sempre pediam era um software fácil para que as secretárias conseguissem usar. Tipo, essa era uma das coisas que aparecia muito. Cara, o software é difícil, eu contratei um aqui, mas era muito difícil de usar, eu não conseguia, minha secretária não conseguiu. Então essa sempre foi uma... Desistiu, daí voltei pra agenda. exatamente, voltei pra agenda, faço tudo no papel, porque é mais fácil, porque a minha secretária consegue usar e tal. Então essa sempre foi uma essência do Simples Dental. E a gente viu que dá pra automatizar um monte de coisa, e cada vez mais dá tempo pro dentista e pra secretária e pro time em si poder se dedicar àquilo que não dá pra ser automatizado, né? Atender bem o paciente, fazer esse relacionamento. Então, tem coisas que é super importante que a gente faça da maneira mais humana possível e coisas que, cara... Que dá pra delegar, que dá pra, né, automatizar ali. E vambora, né? Que dá pra automatizar, vambora. Esses dias eu vi que tu foi pra Argentina, vi que tu tava tomando vizinho lá com as tuas amigas, friends. Vamos falar sobre países. Qual é o país que tu mais gosta e por quê? Eu gosto bastante dos Estados Unidos. Eu ainda não fui pra Europa. A gente tem uma viagem marcada pra lá, mas ainda não conheço. E com certeza, a Europa é muito bom, porque dá pra conhecer vários países, né? Eu sei que você fez uma viagem. Fiz. Inclusive, vou fazer a pergunta: qual que você mais gostou? De todos que eu fui, Itália. Itália? Uhum. Massa, quero conhecer. E, enfim, eu gosto bastante dos Estados Unidos, já fui várias vezes pra lá. Porque eu gosto bastante de tecnologia, né? Tecnologia, eu quero muito conhecer, tipo, China, Japão, que, deve ser muito massa a tecnologia. Acho que vai me motivar, assim, bastante. Mas eu adoro os Estados Unidos. Amo, moraria lá, com certeza. Tem algum país que você moraria? De todos que eu visitei, eu acho que eu moraria em Barcelona. Foi uma cidade que eu gostei, na Espanha, no caso, né? Uma cidade de Barcelona, eu gostei pra caramba, assim. E eu também gostei de Verona, na Itália. Achei que foi uma cidade bem massa, assim. É a cidade que minha tia mora. Eu achei bem massa, assim. São duas cidades que eu achei que talvez seria legal morar um tempo aqui. No final dos contos, eu acho que eu gosto mais do Brasil do que do que essa cidade, assim. Acho que no Brasil a gente tem um monte de coisa legal, mesmo não é patriotismo. É porque realmente, cara, nossa comida é melhor, as pessoas são, sei lá, são mais amigáveis em uma série de aspectos, assim, gostei muito. É legal a gente ver os outros países pra ver o quanto a gente gosta do nosso, assim. Mas realmente, Verona é lindo, Barcelona é irado e tal, parece que tu tá no mundo de filme, assim. Então acho que isso é legal, então eu com certeza moraria um tempo lá. E talvez moraria um tempo na Argentina também. Fui recentemente pra Argentina e achei bem massa. Achei Buenos Aires bem massa. Buenos Aires. Achei Buenos Aires bem massa. Tá, e deixa eu te fazer uma pergunta. Tu já foi pra quantos países? Não muito, por causa... Eu acho que a Europa realmente bate muito, consegue fazer muitos países. Estados Unidos, Uruguai, uns 6 países. O Samuel, que é o nosso diretor de marketing, que tá aqui olhando nosso podcast, ele já foi pra 67. Ele humilha um pouco. 67. Muito bom, essa é a meta, né? Essa é a meta. Samuel, que você podia começar a levar a gente nessas suas viagens, que tal? O Samuca tem algumas boas histórias pra contar aí. 67 conhece um pedacinho Conta do aí mundo. um perrengue de viagem, Ramon. Um perrengue de viagem meu? A gente foi pra Alemanha e a gente perdeu todas as malas. E o Samuel tava junto comigo. Na ida? Na ida. E aí, ficaram sem roupa? A gente daí teve que passar num lugar lá pra comprar roupa e tal, né? Numa loja lá pra poder comprar roupa. Mas daí foi engraçado porque todo mundo tem roupas caras. E eu não tenho roupas caras, então eu não tava dando muita bola. Mas eles estavam bem tristes. Tipo, perdemos várias roupas e jaquetas. Eu falei, pô, só tenho roupa barata, foda-se. Tá, mas chegou a mala depois? Depois, chegou 2 ou 3 dias depois. 2 ou 3 dias depois chegou a mala pra gente lá no hotel, mas assim, ela se perdeu temporariamente. Caraca. Ari, vamos lá. Me conta qual foi o momento mais marcante da tua carreira até o momento de hoje. E se tu não disser que foi esse podcast aqui, eu vou ficar chateado contigo. Foi hoje. Foi hoje. Nossa, que momento incrível, Ramon, tá aqui com você. Não, Zveira, mas qual foi o momento, assim, pode ser ou pode ser 2 momentos que tu acha que foram super importantes, aí que tu falou, porra, irado, que massa tá aqui fazendo isso, assim. Eu acho que foi uma paciente que eu atendi que, quando eu comecei a atender ela tava com 2 anos de idade. E depois eu até vou mostrar a foto pra você. Ela tinha né, 2 anos, então ela tava com quase dentição completa. Com os 2 molares que ela tinha, que eram os primeiros molares, com cárie. Os de baixo também, com cárie. E todos os centrais superiores com cárie, assim, raiz residual já. Nossa. Então, não tinha o que fazer, a gente precisava extrair, não tinha como reabilitar. E 2 anos de idade, dificílimo da gente conseguir um manejo mesmo. Uhum. Aí aquele ponto, vai levar pra geral, o que a gente vai fazer? Precisa sempre, odontopediatra, a gente tem que pensar, tem que resolver nesse momento. Infelizmente, chegou essa situação pra mim, difícil, e eu tenho que resolver. Vou esperar a criança ter maturidade pra eu conseguir fazer? Não dá. Uhum. Vai destruir todos os permanentes. Enfim, é saúde, né? Não tem como deixar ela com aquelas raízes residuais, fístula na boca inteira. Então, eu tive que fazer uma extração desses 4 dentes da frente. Uhum. Depois tratamento de canal nos outros,
Mas enfim, eu fiz a extração desses 4 dentes e a gente fez com estabilização protetora. Então, estabilização é como se fosse você sabe o que é? Um pacotinho, assim, um lençol que a gente tem que fazer estabilizar a criança, tá? Parece, nossa, horrível pensar isso. Realmente não é legal a gente estabilizar, amarrar ali a criança, mas a estabilização protetora é para realmente proteger a criança, porque ela vai se debater, ela vai querer sair e vai chorar o tempo inteiro, enfim. Então eu fiz esse procedimento e eu pensei, poxa, né, triste ter essa criança ali, passar por isso e, né, não é legal, mas ela continua indo ali no consultório, a gente fez a extração, ela continua indo, fez outros tratamentos e tal. Hoje ela tá com quase 7 anos de idade. E esses dias ela apareceu lá no consultório com um jaleco de dentista. Tipo, ela pediu pra mãe dela pra fazer um jaleco com o nome dela bordado. E pensa só, o que eu pensei, né? Poxa, a menina com 2 anos passou por um trauma. A gente pensa um trauma, nunca mais vai gostar de dentista. E aí agora ela veio com o jaleco e ela fala que ela quer ser dentista. Tipo, que mudou, assim, que ela ama e ela ama ir lá no consultório. A gente tem um acompanhamento bem sério a cada 3, 4 meses ela vai lá. E eu acho que isso foi uma das coisas mais marcantes, assim, de ver. Eu passou por um procedimento super difícil, tinha todos os dentes ali pra reabilitar. E você pensa dela ficar traumatizada, ela ficar com medo, e não foi assim, né? Porque a gente tratou, ela acabou o procedimento, e isso acontece muito quando a gente faz estabilização protetora da criança chorar, mas a hora que a gente levanta, que termina o procedimento, muitos momentos a criança levanta e me abraça e tá tudo bem, sabe? É muito emocionante isso, muito emocionante mesmo. Porque você vê que, assim, é claro, a criança não quer passar por aquilo, mas ela, no fim, ela entende que você tá fazendo pelo bem dela, sabe? E aí ela te abraça e você vê que, assim, criança é muito sincero, né? É muito genuíno ali aquele sentimento e é muito legal de ter isso. Eu acho que a odontopediatria proporciona alguns momentos muito especiais, assim, sabe? De ter visto essa criança agora, que ela gosta, que ela tá lá com o jaleco, querendo ser dentista e tudo mais. Eu acho que isso foi um dos momentos bem marcantes, assim, pra mim. E você, Ramon, me conta. O que você acha um momento, assim, que foi marcante no Simples Dental, assim, na tua carreira como CEO do Simples Dental? Teve muitos momentos que foram muito legais, assim, na nossa história. Teve muitos momentos bons, assim. Teve momentos marcantes tristes também, mas teve muitos momentos marcantes que foram muito legais. Eu acho que uma das coisas que eu tenho mais orgulho do Simples Dental é a história do Simples Dental. Sim. Que a gente tem uma história... Quem já escutou, assim, já viu, cara, de onde a gente veio de uma garagem, não tinha dinheiro nenhum, tudo quebrado e tal, e ralando muitos anos, enfim. É uma história realmente que a gente tem muito, muito orgulho, assim. E eu tive a oportunidade de contar a história num evento da Dental Kramer, da Remshine, na realidade, por umas 1.200 pessoas. E eu era o apresentador desse evento, e daí, enfim, atrasou um negócio lá, e falou, Ramon, conta a história do Simples Dental aí. E eu contei a história e a galera bateu palma várias vezes, assim, sabe? Várias vezes, assim, tipo, a galera interagiu e tal. Eu falei, porra, cara, que massa, a galera tá batendo palma pra nossa história, porque a gente fez, sabe? E essa eu acho que é a coisa que mais me deixou orgulhoso, assim, porque só quem viveu sabe quanto foi difícil de fazer isso, não foi um negócio fácil de chegar onde a gente chegou. E a gente tá e conquistar tudo que conquistou e ajudar tanta gente, e ter aí mais de 100 pessoas que trabalham com a gente hoje e tal, dá um orgulho gigante, assim, sabe? Dá um orgulho gigante, assim, de ver tudo isso e da gente saber que a gente construiu tanta coisa, assim, pra tanta gente. Eu acho que, se fosse falar de pequenos momentos que foram muito bons, foram participar da realização de alguns sonhos de algumas pessoas do Simples Dental. Então, tipo, as pessoas que compraram o primeiro apartamento, as pessoas que compraram casa, as pessoas mandando mensagem que, cara, agora eu posso ir no mercado e comprar o que eu quiser pra comer, sabe? Massa, tipo, sim. Agora meu filho tá estudando num colégio melhor por causa do Simples Dental e tal. Então, essas pequenas mudanças, que é uma coisa que eu nem achei que eu gostaria tanto de viver, assim, sabe? Nem achei que seria tão legal. Tipo, e é muito legal, assim, porque, poxa, velho, eu tô mudando a vida daquela pessoa real, assim, sabe? De uma maneira profunda, assim. Então, isso é muito massa. Eu tava ver as crianças com a camiseta do Simples Dental, imitando os pais, falando que querem trabalhar no Simples Dental. Então, isso é muito legal, assim. E isso deixa a gente muito feliz. E, cara, é muito legal, assim. Eu acho que fui muito feliz em todas as minhas escolhas, por mais difíceis que elas tenham sido lá atrás, assim. Porque não foi fácil abdicar na época de ser dentista, de ganhar um salário, de ficar anos sem ganhar dinheiro nenhum, inclusive pagando para trabalhar. Mas é legal saber que, cara, no final das contas isso deu muito certo e a gente conseguiu chegar onde chegou, enfim, e estamos aqui ajudando tanta gente. E sem desculpas, é verdade. Porque o que mais vai ter na vida é dificuldade. Tem que arranjar isso sem desculpas e fazer acontecer. A Ari falou esse negócio sem desculpas, até pra vocês entenderem. Eu dei uma palestra no evento que a gente foi lá em Manaus, no Trigueiro, e eu falo sobre várias coisas nessa palestra, mas uma das coisas que eu coloco lá é sem desculpas, porque
no final das contas, a nossa vida vai ter muitas, enfim, muitas oportunidades pra fazer a gente desistir. Essa é a verdade. Tipo, a gente vai ter muitos motivos pra desistir. E eu sempre falo, cara, sem desculpas. Eu fiz odontologia por bolsa, não tinha dinheiro pra comprar os materiais, cortava a grama de um dentista prático da minha cidade pra ganhar os materiais velhos dele e poder fazer a faculdade. Assim, os professores, inclusive, chegavam e perguntava, Ramon, de que porra de museu tu tirou esses materiais aqui, que isso aqui não é fabricado há 50 anos. Então, é o tipo de coisa que a gente, enfim, passou e fez parte da jornada, mas, cara, não tava culpando ninguém, né? A responsabilidade era minha. O que eu ia fazer com aquela minha situação para tentar mudar isso, assim? E muitas vezes a gente fica colocando a culpa no plano, a culpa no mercado, a culpa na universidade, a culpa do nosso pai, a culpa, enfim, um monte de outras coisas. E, lógico, a gente sai de conceitos diferentes, a gente não sai do mesmo lugar, então tem gente que vai ter que ralar muito mais do que outras pessoas, mas o fato da gente se responsabilizar e falar, cara, eu vou resolver isso aqui, eu vou fazer de tudo para tornar a minha vida uma vida melhor e tal, isso faz uma diferença gigante, assim, eu acho que isso é um lema que eu levo para tudo que eu faço na minha vida, assim, cara, não tem desculpa, a responsabilidade é minha e o que eu vou fazer para mudar essa situação? Eu acho que isso com certeza fez a gente chegar onde a gente chegou e tal, e eu meio que tento ensinar isso para as pessoas que estão perto da gente, porque, cara, isso te dá um senso de responsabilidade, de mudança muito maior e faz com que a gente consiga chegar em lugares que a gente não conseguiria se não tivesse isso, assim. Então, acho que essa é uma coisa super importante do ponto de vista de cultura e de posicionamento mesmo nas mais diferentes frentes da nossa vida. E às vezes as pessoas olham pra você e pensam, mas é fácil. Pra ele verdade. foi fácil. Sim, né? eles achavam... Quantas pessoas olham pra gente e falam? As pessoas achavam... Já teve gente que pra ele foi perguntou que se eu era filho do dono da Kremer. Não, esse aí é filho do dono da Kremer e tal. Ele deve ser filho lá do dono e tal. Já perguntaram se eu era primo do Ricardo Novak. Já fizeram um monte de coisa bizarra, assim, já de coisas que... Ah, não, esse aí já vem de odontologia, já é pô de rico e não sei o que e tal, de família de dentista e tal. Porque é mais fácil, né, Ramon? É mais fácil as pessoas se conformar, não querendo se... Enfim, acreditar que foi difícil e colocar essa desculpa. Mas pra ele é fácil. Então, tipo, tô ralando aqui. É normal a gente fazer isso, né? A gente tira o prestígio da outra pessoa pra gente se sentir melhor, né? Com certeza. Porque daí, eu não consegui fazer tal coisa, eu não tô nessa situação, então pra ele foi mais fácil, pra aquela pessoa é mais... Sempre você tem que olhar, né? Assim, pela jornada da pessoa, o quanto que ela passou pra ocupar a cadeira que ela está ocupando hoje. Então, sempre você tem que pensar, não é fácil. E a gente não sabe o preço que a pessoa pagou, né? Exato. Ninguém sabe. Quantos nãos você levou? Nossa, eu visitei 130 e poucos... 130 e poucas clínicas fisicamente e tal, e recebi vários nãos, assim, a grande maioria não comprava, inclusive a gente vendeu pra bem poucos e tal. Foi bem difícil o começo, assim, era bem fácil de desistir. Tipo, inclusive eu desisti algumas vezes. De cara, não aguento mais, isso aqui não é pra mim, não funciona. Eu sou um empreendedor muito ruim, eu não consigo fazer esse negócio dar certo. Então, a vida não poupa esforços pra te derrubar, infelizmente. Mas, se a gente continua, persiste, e lógico, isso não acontece com todos, mas graças a Deus a nossa história deu muito certo e tamo aí. E tá, e pensando aqui, tu teve algum momento, assim, desafiador na tua carreira que você falou, poxa, eu tô com a fim de desistir, tô a fim de não continuar depois disso? Não desisti, mas no início, eu me formei, voltei para Pato Branco e fui atendendo uma clínica que eu fui convidada para atender. E era uma clínica muito top para atender. É uma clínica muito top. Ela existe ainda, é um dentista. O dono tem anos de formado. É referência demais, assim, na área dele. E eu comecei a atender lá, como clínico geral. E 2 anos eu fiquei lá. E aí montei a minha sala dentro dessa clínica por convite dele. Quando eu montei a minha sala dentro dessa clínica, eu já fazia as coisas no Instagram, já tinha o meu Instagram ali, que eu postava as coisas, tinha o Instagram da clínica também e tal. Mas eu era a que mais movimentava, assim, lá. Tinha outros dentistas de outras áreas nessa clínica também, mas eles acabavam não aparecendo muito. Eu que fazia até o conteúdo de todo mundo, assim, sabe, pra clínica. E aí eu, né, me investi nessa sala dentro dessa clínica, lógico. Tive a ajuda dos meus pais, foi diferente, assim, da sua história, no sentido de ralar tanto. Eu tive a ajuda dos meus pais nisso. Mas montei a sala, foi difícil no sentido, poxa, um saco, né? Reforma, pensar, ficar lá, porque é um centro médico, então só podia reforma a partir das 8 horas da noite, tinha que ficar até as 10, porque tem uma clínica de sono lá, então era pouco tempo, demorou para ser feita essa sala. Enfim, a sala ficou pronta. Isso foi em 2017. Quando ficou pronta, eu atendi por 3 meses lá. E esse mesmo dentista que me convidou, ele chegou um belo dia e ele me fez uma pergunta, assim, uma pergunta não, né? Uma proposta, um convite a me retirar, basicamente, que era ou eu excluía o meu Instagram pessoal ali e parava de postar e postava só no Instagram da clínica, ou eu sairia de lá, que a gente não ia mais continuar junto.
E aí, esse foi um momento, assim, não foi um momento de desistir, porque em momento algum passou pela minha cabeça, vou excluir o Instagram ali, vou continuar nessa clínica. Gostava muito de lá, tava tudo bem, mas não sei, até hoje, assim, não entendo qual é o motivo, o grande motivo disso. A gente não é nem concorrente da mesma área, mas enfim, que eu falei, tá bom, então estou saindo. 2 meses depois, eu perdi todo o investimento ali, basicamente, né? E eu saí de lá e fui montar o meu consultório, que é onde eu estou até hoje. Então, foi duro, foi assim, tipo, não, né? É o que a gente pensa, que às vezes é fácil pra qualquer um e tal. Mas, poxa, foi um baque, foi uma coisa difícil. Tive a ajuda dos meus pais, sim, financeiramente, então não sofri nisso, mas claro que você vê assim, poxa, foi um sonho, foi uma construção de todo o projeto arquitetônico, tudo, e durou 2 meses. E eu saí. Só que foi a melhor coisa que eu fiz, porque é aquela coisa de muitas portas se fecham e outras se abrem, né? E foi a melhor coisa real, assim, que eu fiz. Mas na época, até eu entender, chegar nessa maturidade... Só tá conversando por causa dessa decisão. Com certeza. Porque eu não usava o Simples Dental, porque eu tinha que usar o Não, mas sistema é louco, porque talvez você não teria claro, focado nesse negócio do com posicionamento, certeza. teria desistido desse Mas é aquela pedaço. coisa assim, de você pensar, poxa, eu não vou desistir do meu trabalho, sabe? Por conta de... Enfim. Então, eu saí lá e foi muito bom. Foi muito bom. Mas... Eu consegui crescer muito mais. Então, eu acho que, assim, também é uma diferença muito grande. Eu te falei que hoje tem 2 dentistas que atendem comigo. Uma é odontopediatra e outra é ortodontista. E é muito diferente você ser um chefe e você ser um líder, né? Então, eu vejo que, assim, a gente não era da mesma área também, lá nessa clínica. E, assim, poderia crescer muito mais. Poxa, se eu estava trazendo paciente para a clínica, se a agenda estava cheia, se estava sendo meu nome sendo falado, não era muito mais positivo? Sim, é muito então, melhor ter isso perto, é a diferença. Né? Então, Sim. eu com as dentistas que atendem ali comigo, o que eu vou querer? Não importa se elas estão aparecendo mais. Não é isso que conta. Sim. É o todo. Então, isso é muito melhor. Você não vai achar o máximo se tiver algum colaborador do Simples Dental que vai aparecer, que vai falar... Poxa, vai tem trazer vários muito. colaboradores. Então, tem vários que fazem isso. Tem vários colaboradores do Simples Dental que saíram do Simples Dental. Tem o Léo, que é um grande exemplo disso, um amigão nosso, e ele montou uma agência de marketing para dentista. Legal. Tipo, Nossa. e ele, com o conhecimento que ele teve dentro do Simples Dental, ele montou a agência de marketing, tipo, cresceu um monte. Hoje ele tem 18 funcionários e tal. Tinha uma história legal, que acho que me lembrou de uma história aqui do passado que é legal, que a gente andou de avião pela primeira vez por causa do Simples Dental. E eu não, né? Mas o Simples Dental fez muitas pessoas andarem de avião pela primeira vez por causa do Simples Dental. Que legal. E o Léo foi uma dessas pessoas. O Carlos Bravo foi com a gente. E uma vez a gente foi pra São Paulo, pra um CIOSP, a gente foi de avião. E ele tava nervoso e tal. A gente tava junto. Falei, cara, como é que é isso e tal? E não sei o quê. Ele, mas como é que é? E como é que vai ser? E tal. Eu tava nervoso. Como é que pega? Será que ele não vai se atrasar? E a gente fez um avião e tal. Ele tava nervoso, a gente voou e tal. Foi um voo super tranquilo e tal. E ele chorou nesse voo. Ele chorou porque, cara, porra, obrigado, eu tô aqui realizando um sonho. Que legal. Tô andando de avião e tal. E daí teve uma vez, depois passou anos, ele acabou saindo do Simples Dental, montando essa empresa dele e tal. E uma das colaboradoras dele, da funcionária dele, era de São Paulo. E ela veio pra Santa Catarina, porque ele tem empresa aqui em Criciúma, aqui na região que a gente mora. E ela veio pra cá de avião. E era a primeira vez que ela tava andando de avião. Legal. E daí ele falou, cara, lembra aquilo que tu fez por mim? Agora eu tô fazendo pra outra pessoa e tal. Ela tá andando de avião pela primeira vez. Daí eu falei, pô, velho, que foda. Tipo, é uma sensação muito boa, assim. Muito boa, com certeza. Cara, é um ciclo... É um crescimento... assim, a gente consegue crescer sozinho? Consegue, mas vai demorar muito mais. É muito mais fácil, muito melhor você pegar outras pessoas e crescer junto com essas pessoas. Sim. Então, cada um vai ocupar ali o seu espaço. Sim. Tem espaço para todo mundo. Tem uma dentista que trabalhava comigo, né, nesse consultório que eu tô hoje, porque como eu comecei a dar mentorias e trabalhar com o digital, eu diminui meus atendimentos, né? Então, hoje, agora, só tá a Ana e a Anitta que atendem comigo. É só pessoas com letra A. A Andressa, a Ana, a Arielle e a Anitta. É um pré-requisito. É um pré-requisito. Com A... E essa dentista saiu, montou o consultório dela, e é aquela coisa assim, gente, eu fico super feliz, fui visitar, a gente tem uma comunicação super boa, vou ficar... sei lá, triste, chateada. Não, caramba, poxa. Sim. E ela tem também esse reconhecimento que eu dei muita oportunidade pra ela, dela crescer. E eu acho que é algo, assim, que tem que ser duplo, sabe? Não tem, assim, isso de você brigar e você ter medo da concorrência. Concorrência é muito bom, você não concorda comigo? Não faz a gente se mexer muito mais? Muito mais. Se você não tivesse concorrência, você que dominava ali o mercado e você fazia como você queria e não ia ter melhora. Justamente. Então, se tem concorrência, a gente vai crescer muito mais. Porque aí é aquela coisa do...
Se você ficar parado, a concorrência vem e vai te pegar. E vira uma disputa, né? Vira Com uma disputa certeza. mesmo. Assim, cara, como é que a gente vai fazer isso aqui? Vamos fazer isso aqui melhor agora vamos lançar tua coisa. É muito legal, né? Faz diferença no mercado. Faz motivação. A gente Uhum. sempre tem isso. Nós, Sim. seres humanos, a gente tem isso. Uhum. Se a gente conquista algo, depois fica chato. A gente Uhum. precisa ter sempre isso. Massa, eu quero falar sobre duas coisas que tu levantou aqui que eu acho legais. Primeira delas, tu falou assim, eu não tenho uma história tão difícil e tal, né? Acho que sempre que a gente fala e às vezes eu conto, as pessoas ficam assim, mas minha história não foi tão difícil. Cara, pra mim isso não é demérito nenhum. Inclusive, a gente sai de lugares diferentes, mas é importante o que a gente faz com aquilo dali pra frente, assim, né? Poxa, eu saí daqui e agora consegui construir isso aqui e tal. Cara, que bom se tem alguém que possa te ajudar. Acho que tem gente, inclusive, que fica com vergonha disso. Meu pai me ajudou e tal. Cara, porra, que bom, velho. Eu queria que meus pais tivessem me ajudado mais. Mas faz parte, não tinha condição naquela época e vamos embora. Mas eu acho que, às vezes, a gente fica um pouco acanhado quanto a isso e tal. Eu acho que, cara, não deveria, assim, sabe? Na minha opinião, cara, se a gente tem condição, que top, vamos usar. E, tipo, é burrice não utilizar algum impulso que a gente já possa ter. E uma outra coisa que me levantou aqui, que eu acho que eu acho que é um tema legal pra gente discutir. Tem alguns momentos na nossa carreira que são viradas de chave. Uhum. Tipo, pra mim, ficou claro que esse momento onde tu teve que decidir fechar tua rede social ou sair, foi um momento super importante, que teria mudado completamente a tua vida dali pra frente. Assim, que talvez teria sido uma vida boa, mas seria uma vida completamente diferente do que é hoje. E quais foram outros momentos na tua carreira que talvez foram viradas de chave? Porque na minha eu tenho alguns, assim, que eu falava, caralho, velho, se eu tivesse escolhido isso aqui, eu teria ido pra um outro caminho muito diferente. E isso aqui fez a gente construir muita coisa, assim. Tem alguns outros na tua vida? Tu lembra de alguns outros momentos, assim, que são divisores? Eu acho que de começar da mentoria foi uma parte também muito, assim, que eu pensava, mas será que eu tô preparada mesmo? Porque, assim, já começava a expor minha opinião, as pessoas me perguntarem muitas coisas, eu ajudar as pessoas, só que era aquela coisa, sei lá, né, da internet, assim, só. E aí eu pensei, poxa, eu comecei a fazer mentoria sobre posicionamento, comecei a estudar mais sobre isso, sobre brain e tudo mais. E aí eu falei, mas será que eu tô preparada mesmo? Mas será que eu sei ensinar? Tipo, ficava sempre nessa, né? Sim. E aí me uni a pessoas que realmente me motivaram. E isso também, essa ambiência, essa ambientação de você estar com pessoas que fazem você querer, né, motivar, crescer e tudo mais, é muito importante mesmo para todas as áreas da nossa vida. E eu vejo que isso me fez também ter esse impulso de começar da mentoria. Nossa, foi muito legal. E é uma das coisas que hoje eu sou muito realizada quando eu subo num palco, quando eu vou palestrar, quando me convidam. Eu já fui esse ano, já fui pra, tipo, lugares que eu não imaginava. A gente foi junto, inclusive, pra Manaus pra palestrar. Poxa, quando que eu imaginava que a Arielle, lá de Pato Branco, sairia, tipo, pra ir palestrar do outro lado do Brasil. Sim. Aí, mês passado, eu tava na Bahia palestrando. Tipo, cara, é muito legal. Fui pro Paraguai, fiz uma imersão minha no Paraguai. Então, isso é muito legal. Tipo, eu não imaginava que iria tomar esse rumo, assim, sabe? Então, realmente foi uma virada, assim, de chave. Enfim, muito legal. Isso é muito louco, né? Pensar que algumas decisões simples fazem tanta diferença. Muita. Teve... me conta de você. A minha teve muitas, assim, muitas histórias bizarras que fizeram a gente chegar aqui, assim. Por isso que não sei no que as pessoas acreditam e não, mas, cara, eu acredito muito que tem a mão de alguma coisa ali guiando a gente, porque se eu contar só algumas aqui, vocês vão ficar de cara. Uma delas, acho que é uma das importantes aqui, quando eu fui fazer faculdade, eu tinha ganhado bolsa para fazer administração, só que a minha faculdade, eu estava em Criciúma, só que eu morava em Praia Grande, então demorava mais ou menos 2 horas e pouquinho para sair de Praia Grande e chegar em Criciúma todos os dias, de ida e 2 horas de volta. Então eu ficava muito tempo no ônibus, perdia-se muito tempo e eu não queria mais fazer isso da minha vida, eu queria estar em algum lugar que fosse mais perto. E teve, daí, na época tinha uma universidade lá perto da minha cidade, que era a Uber, que era em Torres ali, que é uma cidade que fica a 30 km de distância. E tinha 2 cursos que eu achei legal de fazer na época, que era arquitetura e odontologia. Porque eu pensei, esses 2 cursos aqui parecem legal, arquitetura parece legal, odontologia parece legal. Uma área totalmente diferente da outra, mas beleza. Mas era mais perto da minha casa e tal, e parecia coisa legal. Eu gostava de desenhar. Não tem ninguém da tua família que é dentista, né? Não, tem um primo meu que era dentista e ele tinha ar-condicionado, então eu coloquei lá. Tá, que foi isso. Sim. Meu primo lá, ele trabalhava no ar-condicionado, que eu achava super top e tal, porque eu não trabalhava no ar-condicionado, achava isso, tipo, era muito calor e tal, então eu achava que isso era legal, e a arquitetura legal porque eu desenhava e também tinha ar-condicionado, né? Se tu tivesse um escritório, também teria ar-condicionado. Então, tinha a vantagem ali e parecia legal. E odontologia tinha um cheirinho bom, né? O cheirinho lá do Eugenol era bom. E tá, enfim, vamos me inscrever nesses 2. E daí, na época, eram 8 vagas pra arquitetura, e eu não lembro se eram 6 vagas ou 7 vagas pra odonto e tal, de bolsa ali pra poder ganhar.
Daí eu fiz o ProUni, o Enem na época e tal, e eu tirei a mesma nota do meu melhor amigo. A gente tirou a mesma nota e tal. E daí ele se inscreveu em arquitetura, ele se inscreveu antes de mim. E daí eu peguei, me inscrevi, daí falei, poxa, a gente tirou uma nota alta na época, a gente provavelmente vai passar, vamos estudar juntos, a gente tava parceiro, porque a minha primeira opção era arquitetura, o odonto era a segunda opção. E daí em odonto eu tava bem longe, tipo, a minha nota não tava ali de acordo com as notas possíveis pra chegar. Mas eu me inscrevi mesmo assim e tal. E daí chamaram ali na primeira chamada, tinha 8 vagas, eu era a 9ª pessoa. O meu amigo era o 8º e eu era a 9ª pessoa. E nenhuma dessas pessoas reprovou na documentação. Todas passaram. E daí a gente não estudou junto. E em odonto eu tava longe, daí não passei, né? Não passei ali na primeira fase. Só que daí várias pessoas reprovaram em odonto, daí chamaram a segunda fase, daí várias pessoas reprovaram na segunda fase, chamaram na terceira fase, que era a última vaga, e a última vaga da terceira vaga era minha. Terceira fase era sua. Era minha. E daí as pessoas me chamaram e tal, decorri, levei a documentação e tal. Meu Deus, demais! E me aprovaram, e daí eu comecei a fazer odonto. Eu comecei a fazer odonto um mês. Depois. Que já tava rolando. Já tava rolando, tal. Eu cheguei na semana e no dia seguinte tinha prova. E daí, chegou, já caiu de paraquedas. Você lembra o que era a prova? Você lembra? Que era de anatomia. Nossa, anatomia ainda. Anatomia. E daí eu me matei. Eu nem dormi aquela noite. Porque daí eu peguei as coisas, tirei xerox num caderno, estudei pra caramba e tal. E não tinha tirado uma nota boa na prova ainda. Na época eu lembro que eu consegui passar ainda na prova. Eu tirei, tipo, com um dia só e tal. Que era a matéria que você mais gostava na faculdade? Cara, eu gostava de várias. Assim. Mas eu gostava de anatomia, eu gostava de dentística, eu gostava de farmacologia. Tipo, eu gostava de várias, assim. Eu gostava de quase tudo, na real. A única coisa que eu não gostava era dessa parte legal e tal, assim. Essa parte, odontopediatria. Odontopediatria eu achava mais chato mesmo, assim. Mas de tudo... Difícil de gostar. Principalmente dessa parte. Eu adorava radiologia, principalmente essa parte de diagnóstico eu achava o máximo, porque parecia que eu tava dentro de uma série. E daí que eu tenho que descobrir qual que é a doença aqui, de acordo com a característica da pessoa e com a imagem e tal. Então eu me sentia muito Sherlock Holmes, assim. Inclusive eu era, tipo, nerdaço. Eu estudava pra caramba, assim. Os professores, inclusive, iam perguntar pra mim algumas, Ramon, o que tu acha que é esse diagnóstico aqui e tal? Eu acho que é isso, por causa disso e tal. Tipo, tinha uma discussão, assim, porque eu era bem nerdola disso mesmo, assim. E você terminou odonto, claro, fez especialização em... Implante. Implante. Implantodontia na época. Então, você chegou a trabalhar? Sim, cheguei, eu fiz 8 implantes. Fiz 8 implantes, daí acabei minha carreira de implantodontista. E fui pro Simples Dental. O Simples Dental começou antes da faculdade já, né? Antes de eu me formar, já tinha Simples Dental. E eu atendi como dentista e tal, por bastante tempo ali, acho que por uns 3 anos depois que eu me formei, 4 anos depois que eu me formei e tal, sendo clínico geral, fazendo algum outro caso e tal. Mas, lógico, menos, né? Não conseguia trabalhar como dentista normal, porque dedicava a maior parte pro Simples Dental. Mas depois de um tempo ficou muito difícil conciliar, assim, porque tinha que trabalhar demais, e daí eu tava trabalhando até muito tarde, porque eu trabalhava Simples Dental das 8 da manhã às 7 da noite, depois saía, ia pra clínica, ficava até às 10, 11 da noite, daí eu, poxa, não tava aguentando mais, e eu falei, cara, não, deixa, eu vou focar só aqui no Simples Dental. Sim. E deixar você... E foi difícil essa decisão de você deixar de clinicar? Foi difícil, não é à toa que hoje tu sabe, a Ari sabe, eu imprimo bonecos e pinto bonecos, tal, pela necessidade de fazer alguma coisa manual. Foi difícil, assim. Eu ainda tenho bastante saudade. De vez em quando eu ainda ajudo a Gabi, que é minha esposa dentista também. De vez em quando eu vou lá ajudar ela a fazer alguma coroa, alguma coisa assim e tal. Você gosta? Né? Porque eu gosto, assim, de atender, de fazer o trabalho manual, de fazer mesmo a coisa, sabe? Tipo, colocar ali uma lente, ou fazer não sei o quê, fazer uma restauração, eu ainda tenho saudade. Mas tem coisas que, lógico, não sinto mais tanta saudade. Tipo, atender criança era uma coisa que eu achava muito difícil, porque eu via aquela criança chorando, eu ficava muito nervoso. Na faculdade, criança tranquilo, né? Sou no pediatra. Mas, meu Deus, eu lembro, assim, de prótese. Meu Deus, eu odiava várias. E uma das coisas também, um conselho, né, das pessoas, às vezes, recém-formado, fica assim, mas eu tenho que saber fazer de tudo. Escolha o que você é bom. Pra que insistir nas coisas que você é ruim? Cara, não tem que insistir. Insiste no que você é bom e deixa de... não sei fazer, não gosto. Não faz. Eu tenho uma frase que eu... Insiste nas coisas que você é bom mesmo. Tem uma frase que eu tenho uma palestra para estudantes, para recém-formados, que eu falo, você não precisa ser bom em tudo, mas precisa ser excelente em alguma coisa. Com certeza. Eu acho que isso é mais importante, assim, né? Porque se tu é excelente em alguma coisa, tu vira um destaque. Tipo, eu lembro que você vira referência, com certeza. Na faculdade eu gostava de algumas coisas, e essas coisas... Eu gostava de muita coisa, mas tinha muita coisa que eu gostava muito mais, assim. E essas coisas que eu gostava muito mais, tipo, eu gostava pra caramba de orto. E, cara, eu li o livro de orto. Tipo, eu li o livro, entendi as coisas, eu discutia com os professores, coisas muito mais avançadas, coisas que ele discutia na especialização. E o professor marcava assim, cara, o Ramon é diferente. Ele...
ele tá mais à frente disso do que os outros alunos. E daí os professores chamavam pra trabalhar com eles. Uhum. Tipo, isso é uma coisa que aconteceu, assim, sabe? Então, Uhum. tipo, é o negócio, cara, tu tá se colocando como, querendo ou não, como alguém diferente já na graduação. E isso te abre algumas portas que, se tu é mais dedicado e tal... Você vai ter mais vai ter. visibilidade, com certeza. E eu não era bom em tudo, tinha algumas coisas que eu era péssimo, inclusive. Não tem Algumas como a das gente matérias. ser bom em tudo, né? É, Com tinha algumas certeza. matérias que eu, ai, Deus livre, eu achava muito chato. Odontologia Uhum. legal, eu achava muito chato. Mas se do fato de tu ser bom em alguma coisa, gera esse destaque e tu consegue crescer mais. Né? Ari, antes da gente vir aqui no podcast, a Ari foi visitar a minha casa e ela viu meus 2 cachorros. Eu tenho uma Akita e um Husky siberiano, que é o Thor e o Logan. E tu também tem um cachorro, né, Ari? Como é que é a tua experiência de ter um cachorro? Me conte mais sobre isso. Não, agora eu tava pensando no Thor e no Logan, que dão, tipo, tamanho de 5 Joeys, né? Porque eu tenho Spitz e ele é pequenininho, super peludo, mas ele é pequeno. Mas, olha, é uma experiência, assim, de você ver uma responsa, né? De cuidar. Puxa, exige muito cuidado. Eu sou muito cachorreira, eu adoro cachorro. Tanto que o Joey me trouxe muitos ensinamentos, assim, sabe? Da questão de responsabilidade. Em questão de amor também, porque, pô, quando a gente tem um bichinho, a gente vê quanto a gente tem, assim, de amor por eles e eles pela gente, de, enfim, companheirismo, tudo. E eu até tenho uma tatuagem do Joey, bem lindinha. Top demais, top demais. Eu adoro meus cachorros também, eles são parceiros. Parceiros a gente, quando eu via aqueles vídeos na internet das pessoas tratando os cachorros igual gente, eu ficava julgando. Eu confesso, eu julgava essas pessoas. Creche pra cachorro e tal. Daí eu penso, meu Deus, eu tô me tornando um desses. É o tipo de coisa que depois que a gente tem, Depois que a gente tem, a gente vê. É muito legal, Sim, é muito legal, é muito legal. Deixa dar um outro astral, uma outra vibe pra casa, assim. Então, traz muita alegria mesmo. sabe muito. Eu tinha o Thor, que foi o Akita que a gente adotou lá atrás, e a gente viu que ele poderia ter uma companhia, depois a gente adotou o Logan faz pouco tempo, acho que faz alguns meses, 2, 3 meses e tal, a gente não sabia se ele ia se adaptar, mas eles estão super felizes já juntos agora, são inseparáveis, 2 irmãos lá. E conta dos nomes, o Logan é por causa do Wolverine mesmo? O Logan é por causa do Wolverine e o Thor é por causa do Thor, mas eles já vieram assim, então a gente já pegou eles de fábrica, né? Porque eu já adotei os 2 velhos já. Ah, o Logan já veio com o nome também? Já veio, tudo veio com o nome. Sabia. Eu só adoto cachorros com o nome de X-Men e Marvel, senão eu não adoto, é um pré-requisito. Precisa ser bonito não, precisa ser do universo da Marvel. Entendi. Daí a gente adota. Ora, esse podcast é meu, então eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser, né? E uma delas é, eu quero te fazer umas perguntas de bate-pronto aqui, e tu me responde o que vem na cabeça, tá? Então, rapidão fechou. aqui. Vai ser 2 opções, escolhe uma delas. Tá bom. Fechou, entendeu? Sim, vai. Resina ou ionômero? E o número? Selante ou verniz? Verniz. Biquíni ou maiô? Biquíni. Tênis ou beach tênis? Beach tênis. Biscoito ou bolacha? Biscoito. Instagram ou TikTok? TikTok. Alta rotação ou baixa rotação? Alto. Dental Creamer ou Dental Speed? Não tá o Speed, eu sou creator da Speed, pô. Foto ou vídeo? Vídeo. Vinho branco ou vinho tinto? Vinho branco. Prada ou Gucci? Prado. Ari, nosso podcast tá incrível, mas a gente vai ter que encerrar, né? Porque eu não posso ficar te alugando aqui o dia inteiro. E eu quero encerrar com 2 perguntas diferentes. A primeira delas é, como tu acha que vai ser a odontologia daqui 10 anos? Tu falou que tá há 10 anos trabalhando. Como é que tu acha que vai ser a odontologia daqui 10 anos? Qual que é a tua percepção? O que tu acha que vai acontecer? Eu acho que, assim, a odonto no Brasil em si é muito avançada. Se a gente for comparar com outros países, ela é extremamente, assim, em questão de estudo, de profissionais e tudo, muito tecnologia também. Então, eu acho que cada vez mais vai ser mais difícil, não só na odontologia, em qualquer mercado vai ser mais difícil da gente se posicionar, da gente ocupar um espaço. Então, por isso que aí vai a parte do posicionamento, da clareza, de você pensar aonde que eu quero chegar, quem sou eu, como que eu quero me posicionar. Então, eu vejo que, assim, isso é um ponto muito, muito importante de diferencial. Vejo que vai estar cada vez mais avançado e quem não está ali querendo entrar nessa da tecnologia vai ter que entrar de uma forma ou outra. Porque a gente vê, né? Quando eu comecei, a gente tinha comentado antes, não era tão usado o Instagram. E agora, muito natural, as pessoas já começam desde a época de faculdade postando no Instagram e tudo mais. Então é algo que eu fui pegando. E tem dentistas mais antigos ainda, que ainda estão no mercado e que ficam nessa da tecnologia, que não conseguem e tudo mais. Mas foram se adaptando. Então cada vez mais vai ter que ir se adaptando a essas novas tecnologias. Então eu acho que vai ter muito avanço, muita coisa diferente por vir nessa questão de tecnologia e na questão de competição, assim, de concorrência cada vez mais, mercado competitivo, e você vai precisar se posicionar e ocupar o seu espaço. Porque se você não se posicionar, os outros vão te posicionar. E a última pergunta então, pra gente encerrar, se tu pudesse voltar no tempo e contar pra ti mesmo, cara, saiba sobre isso aqui, ou cuide disso,
ou preste atenção nessa coisa, que coisa seria? O que tu falaria pra ti mesmo se tu pudesse voltar no passado? Qual recado tu daria pra você mesmo? Que tu acha que seria importante na tua carreira? Não só pra mim mesma, mas eu acho que para todos eu tinha comentado sobre comunicação. A gente pensar sobre isso, que na odontologia a gente aprende a sentar no mocho e fazer. Só que a gente não sabe todos os bastidores que tem, né? Questão de envolver gestão, por isso que o software ajuda muito, Simples Dental me ajuda muito. Questão de financeiro, impostos, enfim. Então, a gente não tem nada disso na faculdade. A gente não tem nada sobre vendas. Então, eu vejo que, assim, se você está no último ano de faculdade, comece a estudar, ou não só no último ano de faculdade, mas comece a estudar sobre isso, sobre comunicação, como que eu posso me comunicar e explicar para esse paciente que eu sou a melhor escolha, que esse tratamento é a melhor escolha. Então, entender sobre vendas e esse exercício é uma das coisas que eu fiz por muito tempo, de realmente simular um atendimento. Sentar na minha mesa de escritório lá do consultório e simular um atendimento. Eu vou vender agora aqui um selante, tá? Como que eu vou vender? O cliente, o paciente, né? No caso da odontopediatria, são os pais. Vão vir com essas objeções. Como que eu vou quebrar essas objeções? Então, fazer esse treino. Eu vejo que a comunicação mesmo, você saber, aí que tá o segredo do negócio. Você saber se comunicar para você vender. Se você fala melhor, se você consegue se comunicar, expressar melhor a importância do teu tratamento, você com certeza vai conseguir vender ele. Muito bom, muito bom. Ari, muito obrigado por ter participado desse nosso podcast. Gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu e que vai assistir esse conteúdo no futuro. Fica ligado aqui no nosso canal para poder acompanhar os próximos podcasts e a gente espera que esse seja apenas o primeiro de muitos. Perfeito, muito obrigada. Obrigada, Simples Dental, também por essa oportunidade. Foi muito legal o nosso bate-papo. Top. A gente se vê logo mais no próximo podcast. Um beijo no coração. Até mais.